Boa noite, Barra do Sul, boa noite, amigo ouvinte, que alegria imensa poder chegar com vocês nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Que alegria imensa. Vai entrando, vão chegando. Irmãos, nós estamos aí com um programa novo pelo nosso amigo Leandro César. É o Leandro que vai hoje, contar sua história, falar um pouquinho aí o que Jesus fez na vida dele. E nós vamos agora, nesse momento, começar um programa lindo, maravilhoso, abençoado na 97.9. E é uma alegria imensa poder saber que o Leandro hoje está aqui com a sua família, né? Ele tinha uma surpresa para ele aí no meio do bloco do programa, mas a surpresa veio pessoalmente. Nós vamos pegar fogo nesse programa hoje, hein? Irmãos, para você que tá ligadinho na rádio, você pode ligar para cá, participar, mandar uma mensagem pro Leandro. Ele vai ficar muito feliz. Se você que é de Joinville aí, da Zona Sul, conhece o Leandro? E participe conosco aqui, meu irmão. Participe conosco, manda sua mensagem de texto. Será muito bom ter a presença de vocês, tá bom? Para você que tá chegando aí, eu quero agradecer primeiramente a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Quero agradecer também ao Leandro, que escolheu o pastor Leandro para ser aqui o comunicador, que vai fazer aquele bate-papo legal. E nós vamos começar agora com o Leandro. O Leandro vocês conhecem, né? O Leandro César é o menino do Sport Time, que ontem não estava presente, mas hoje está aqui conosco. Amém? E nós vamos falar um pouquinho com o Leandro nesta noite. Eu quero que o Leandro esteja muita vontade. Eu sei que quando a gente tá aqui o negócio pega preço, né? Mas quando a gente tá do outro lado, a perna treme, o coração acelera, mas nós vamos juntos aí, tá bom? Boa noite, Leandro, boa noite, meu amigo, como é que você está nesta noite de sexta-feira? E eu queria falar contigo, dando boa noite primeiro, né? Depois nós vamos entrar no assunto aí. Paz do Senhor, pastor Leno, é maravilhoso esse dia, né? Porque nós tínhamos isso no coração e agora está se concretizando. E isso é uma alegria imensa na minha vida. Amém? Então, estamos aqui para contar a nossa vida, para falar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, né? E é isso aí. Quero aqui convidar você a compartilhar. Por favor, compartilhe hoje. Principalmente com pessoas que você acha que não tem condições de mudança de vida, amém? Se você acha que tem alguém assim, familiar, que olha, esse cara não tem jeito, essa moça não tem jeito, compartilha, por favor. Eu tenho certeza que pode ser uma semente ou pode ser até que essa pessoa ela venha a ser tocada por Deus, não por mim, né? Mas pelo Deus, por aquilo que Deus fez na minha vida. Então é uma oportunidade aí de você semear na vida daquele que você ama, amém? Legal, Leandro, e nós estamos ao vivo aqui na 97.9, quero agradecer os ouvintes que estão no rádio, o pessoal aí da Zona Sul, meus amigos do Parque Guarani, pessoal aí também do Panágua, meus amigos do Petrópolis, Escolinha, um abraço todo especial. Leandro, a primeira pergunta que eu faço contigo, eu vou deixar tua esposa ali, mas aguentando, porque vai pegar fogo esse programa aqui, tá, irmão? Você vai sentir a presença de Deus, e se tiver que chorar, chora mesmo, meu amigo, sinta a presença de Deus. Vou até colocar um fundo top aqui pra nós, vou tirar esse fundo que tá tocando aqui. Leandro, eu queria perguntasse pra você, quem era o Leandro, né? Quem era o Leandro que o Senhor resgatou lá daquela vida, né? Aonde a sociedade não acreditava em você, não sei a sua família, mas quem sabe aquelas pessoas disseram, não, isso não vai dar nada. Quem era aquele Leandro? Fala um pouquinho pra nós aqui. Então, eu era o Leandro, da Zona Sul, criado na Rua da Cavalaria, da Itaú ali, né? Rua Ituzaigo. Ali eu nasci naquela região ali, me criei ali. Morei também no Guanabara, né? Quando criança, fui morar no Guanabara também. Legal. Tive bastantes amigos por aí tudo. E ali foi minha região, né? Foi onde eu fiz as minhas amizades, onde eu tive os meus melhores amigos. Foram todos ali na Zona Sul, na Rua Ituzaigo. Minha avó mora ali na casa número 22. 22? 22. E por anos a gente morou ali. E ali foi onde eu estudei, na escola, Colégio Oswaldo Cabral, onde eu conheci muita gente ali, né? Muitas pessoas passaram pelas nossas vidas ali. E foi maravilhoso, né? A gente se criar num bairro daquele ali, eu gosto muito. Quando eu vou lá, eu gosto do bairro, eu gosto de estar lá, dar uma olhada. Tudo mudou, né? Tudo muda, mas... Esse é o Leandro. Leandro que era um jovem, tinha seus desejos, seus sonhos,
planejava, né, muitas coisas, sonhava com muitas coisas, e a vida foi tornando, eu fui crescendo, né, e aí, lá pelos meus 12 anos de idade, mais ou menos, de 10 a 12 anos de idade, eu comecei a olhar e achar uma referência, né, porque a gente começa a chegar numa idade, a gente começa a ter uma referência, né. Verdade. E aí eu comecei a olhar a referência, a minha referência não foi boa, infelizmente. Porque a minha referência eu comecei a escolher as pessoas que eram chamadas que deixavam, vamos lá, elas deixavam as pessoas com medo, as pessoas que eram bravas, porque assim, no lugar onde eu nasci ali, tinha uma ponte, né, e a ponte se chamava, e tinha uma galera que ficava ali. E essa galera se chamava a galera do cheiro. E a galera ali, eles cercavam a rua, eles dominavam, aquela região ali era toda dominada por eles. Para o pastor ter uma noção, eles ficavam mais ou menos em torno de 50 pessoas sentadas em cima dessa ponte. E ali eles dominavam, né? E aí aquilo era uma referência para mim, porque eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero ser que nem eles, cara, valentão. Quer fazer parte. Quero me incluir nessa turma aí. Quero ser o bambambam nesse negócio. Quero ser o cara que, né? E ali foi o meu processo, porque daí o meu pai, né, sempre trabalhou, minha mãe trabalhando, lutando para conquistar as coisas, para ter as coisas, para pagar as coisas, né? Mas a gente sempre queria ter algo a mais, né? Aí tu via os caras, né, às vezes com um carro grande, tu via os caras com com roupa de marca. E aí tu queria ter isso também, né? Tu queria ter essas coisas, certo, né? E aí lá pelos meus 12 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a abandonar a escola, comecei a abandonar o colégio e tal. Só que eu tinha... eu comecei a brigar muito, sabe? Brigava na escola, brigava na rua, com as pessoas. E aí eu comecei a ter essa visão, assim, de que quando nós íamos e brigávamos em algum lugar e nós ganhávamos essa luta, aquele poder, assim, sabe? Aquela grandeza, né? Aquela grandeza. Não, eu sou o cara, eu sou, sabe, melhor que os outros e tal. E aí eu tinha referências de pessoas, e tinha até um cara dessa turma aí que era referência para muitas pessoas, assim, nessa questão de brigar e tudo, né? E o nome dele era Bambo. Graças a Deus hoje ele, né, também caminha com Jesus, é uma bênção de Deus. E as pessoas falavam que ele era meu irmão. E aí muita gente tinha medo de mim, por conta que achava que ele era o meu teu irmão. Meu irmão, Daí eles ficavam meio que com medo, meio naquela, né? Então a minha vida foi de briga, assim, sabe? Eu brigava muito. Leandro, vou fazer uma pergunta pra você, aproveitar que tu já falou do Bambo, né? Bambo, né? Isso. Bambo. E lá no mundo a gente sempre tem um apelido, né? Imprama um apelido na gente, a gente cria alguém vem com uma raiz lá do mundo, e quando vem pra Jesus, alguém olha pra nós e fala, não, agora eu não sou mais o Bambo, sim, agora eu sou o Leandro César. E como é que era o apelido lá fora lá? Olha, eu tinha muito. Muito? Alguns apelidos, né? Diz um aí que chamava atenção aí. O que mais me chamavam era de Lê, né? Esse era o meu apelido, né? Lê, esse era o meu apelido. Mas tinha, né? Por conta de ter um pouquinho a orelha grande, era o Orelha, era algumas coisas assim, mais ou menos nesse sentido, né? Uhum. Então, até hoje, são as figuras, tem uns assim que ainda falam, né? Ô, Orelha, não sei o quê, tá tudo certo, irmão, tá tudo na benção. Mas Lê foi o que mais ficou no pessoal, assim, né? O que mais chamava a atenção era o Lê, né? Lê pra lá, Lê pra cá, e era... Leandro, e você falando pra mim que, olhando pra aquela ponte, olhando pra aqueles rapazes que estavam ali, aqueles jovens que estavam ali, então você sentiu que se você entrasse naquele grupo, você seria mais importante, seria uma visão diferente. Sim. E quando você começou a entrar, Leandro, qual que foi a tua visão lá dentro, estando lá no meio, lá, o que você pensou no teu momento ali que você estava passando ali? Então, eu começava a querer provar que eu poderia andar com eles, né? E como é que eu provaria? Brigando, né? Então eu brigava, eu era o primeiro a dar o soco. Nós íamos pra algum lugar, chegava lá, eles falavam, vai, dale. Eu ia e dava por trás, pelas costas das pessoas. Eu agredia as pessoas e depois eles vinham pra cima,
aí a turma toda caía de pau em cima. Então eu vivi muito tempo assim, né? E eles diziam, esse é o cara que faz a frente. Né? Eu ia lá e era o primeiro a dar o soco, era o primeiro a chutar, vinha, dava uma voadeira nas costas das pessoas. E eu era o primeiro, eu queria ser notado, eu queria ser uma pessoa que fosse notada por eles, né? Pela turma, assim, né? Legal. Leandro, uma pergunta que eu passo para você com muito carinho, se essa visão para chegar no meio deles foi esse objetivo, e qual que era o objetivo da sociedade, dos seus pais, com essa questão? Uma questão que você olhou no seu olho, no teu olhar, o primeiro é o pensamento, eu tenho que estar no meio deles, eu tenho que chamar a atenção deles, eu tenho que fazer algo que eles venham olhar para mim e dizer, não, ele é o cara. E para a sociedade, Leandro, como que era? Então, o meu avô, seu Orlando Quintino, ele sempre sentava e ia tomar um cafezinho na frente de casa, e ele era muito respeitado pelos vizinhos. Ele era muito respeitado. Os vizinhos olhavam para ele, iam lá cumprimentar ele e tudo. E ele era muito... tinha um reconhecimento de todo mundo, assim como uma pessoa boa, alguém que todo mundo queria estar junto, né? E aí eu olhava as pessoas admirando ele, e eu, a partir do momento que eu comecei a ser essa pessoa bruta, essa pessoa ruim, ao mesmo tempo eu também não queria ser essa pessoa, porque eu queria ser igual ao meu avô. Eu queria ser alguém que as pessoas olhassem dessa forma também, entendeu? Que eu fosse alguém bom. Certo. Então eu ficava naquele balanço entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa ruim. Então eu ficava nessa questão. Amigo, vou botar um exemplo hoje, se fosse para nós que nós somos pregadores da palavra, conhecedor da palavra, é o Espírito Santo e ao mesmo tempo o adversário tentando lutar na tua mente, o Espírito Santo colocando coisas boas e o adversário colocando coisas ruins para tentar divisar a tua visão. Porque né? eu achava muito legal quando eu passava de manhã e as pessoas cumprimentavam, né? Ah, bom dia, não sei o que, tal, ó, quer um cafezinho na frente de casa. Isso era muito legal, né? Eu vivi uma história legal, assim, eu acho que muitos viveram, né? Na época em que tu tinha as casas e os vizinhos se falavam muito, né? Hoje não tem mais isso, né? Chimarrão, café da tarde. Café da tarde, é isso mesmo. Aí um levava uma coisinha na casa do outro, e tinha aquele momento também de botar as cadeiras na beira da rua, né? Conversar e bater papo, que não tem mais, né, mano? Não tem mais. Acabou. Jogar futebolzinho na rua, né? Tu não se vê mais, né? E quando eu vejo, eu paro pra ir jogar, né? Então, assim, eu vejo a guriada jogando ali, eu vou jogar com vocês, vou lá, porque eu sinto saudade disso. Isso era muito bom pra nós, na rua. Isso era muito legal, isso era muito prazeroso, mas ao mesmo tempo, eu também fui crescendo, né? E pra ser visto, tanto pelas meninas do bairro, para ser visto pela gangue mesmo, pela nossa gangue, né? Que se chamava Gangue do Cheiro, porque eles usavam muita cocaína lá, né? Então, isso fazia com que eu quisesse atrair esse olhar para mim, né? Olha, né? Chama ele lá, vamos junto, ele pode estar junto, ele pode não sei o quê. Porque assim, ó, a minha idade, hoje eu tenho 43. Eles estão em torno de 50, 48. É uma diferença de 4 para 5, 6 anos de diferença entre eles, entendeu? A pergunta que o pastor faz para você nesta noite, qual foi o primeiro? A gente sabe que tem vários vícios, né? Você falou que era um grupo do cheiro. Sim. Mas qual foi o primeiro algo que você colocou assim na sua boca como vício? Se foi a bebida, se foi o cigarro, se foi a cachaça. O que fez você? Qual foi o primeiro coisa que você experimentou na época? Olha, que eu me recorde assim, bem, foi o cigarro, né? Cigarro escondido. Escondido dos meus pais. Eu morava lá no Jardim Edilene, né? Chamado ali pelo Panágua ali. E a gente subia num morro que tinha lá e se tocava no meio do mato assim. E aí tinha um menino que tinha um bar. E aí ele roubava cigarro do pai dele e a gente ia lá para aquele meio do mato lá para fumar cigarro. O cigarro foi um dos primeiros. Uhum. A bebida também. Aí a bebida tomou conta, né? A bebida... veio pro segundo já. Daí a bebida... Pra ver só, pastor. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha família é da religião católica, né? Uhum. Então eles tinham o costume de fazer a catequese, né? Uhum. E eu acabei, no dia da minha comunhão, é comunhão? A gente fala não, comunhão. É comunhão, né? Tem a crisma e a comunhão, né? Isso, no dia da minha comunhão, eu bebi e caí dentro da valeta, bêbado. Meu pai foi me buscar lá. A família fez uma festa durante a tarde, à noite, às 6 horas, 6 e pouco, eu fui lá com meus amigos, enxuguei, tinha 10 anos de idade.
caí dentro da valeta podre, meu. Esse foi umas coisas que marcou a minha vida, assim, também. Então, assim, a bebida, ela, pra mim, ela foi algo muito forte. Porque a bebida começou a me levar pra mais violência, mais coisas ruins, mais intenção de ser alguém mais importante no sentido né? Então eu bebia, comecei a beber e aí eu comecei a ir para as baladas, para as festas. E lá eu fechava o pau, brigava, sabe? Eu não tinha uma noite que eu fazia uma festa e ficava sem brigar. Era toda a vida brigando, toda a vida. Minha irmã, que conta as histórias, né? Eu quero um dia trazer ela aqui para dar o testemunho dela também. E ela me buscava muito nas casinhas do segurança, né? Ou na sala do segurança, chamada sala de segurança. Salinha. Isso, lá ela ia me buscar, ela chegava, o meu primo falava, deixa, ele é assim mesmo, tu já sabe. Ela, não vou deixar ele lá, imagina. Aí eu saía de lá rindo ainda, saía de lá dentro da salinha rindo. Mas eu brigava muito. Todo final de semana eu brigava. Todo final de semana. E o pastor quer fazer uma pergunta pra você. Nessas brigas todas, que o foco aqui, né, que você olhar, a gente tava pensando, até pensei que ia mais além, eu pensei que ia chegar algo mais forte, e veio as brigas. E o pastor pergunta pra você nesta noite. Nessas brigas, nunca teve uma coisa assim que, quem sabe você não teve, não tinha encontrado, mas quem sabe você viu hoje, olhando, pastor Bueno, foi um livramento. Algo que aconteceu assim, que ficou marcado na tua mente, no teu pensamento, que hoje você olha, quem sabe pro teu filho, pra tua esposa, e fala assim, pastor, naquele dia eu podia ter ido embora, mas o Senhor me guardou naquele dia. Sim. Que livramento. Vamos por parte aqui, não quero que você vá além, mas eu quero que você pague um momento assim, que você fala assim, pastor Leandro, você acabou de contar que em 10 anos você estava dentro da vala, se não fosse seu pai tirar lá. Sim. Eu já digo que é um livramento. Sim. Que eu já conheci amigos meus que morreram dentro do valo, bêbado. Mas eu pergunto pra você nesta noite, Leandro, qual foi assim o momento em que você falou assim, olha, hoje olhando com olhar espiritual, pastor, foi Deus que me salvou naquele dia? Então, assim, teve vários livramentos, né? Um deles foi um dia em que eu tava com uns amigos num ponto de ônibus e nós estávamos esperando as meninas passar do colégio, do colégio à noite. E aí veio uma gangue de pessoas, né? E tinha uns... Eu digo que foi um livramento porque eu podia ter sido já causado algo muito forte já na minha adolescência. E aí, naquele momento, veio em torno de uns 15 rapazes. Tudo do outro lado da rua. E aí 3 atravessaram a rua e passaram na nossa frente. Só que eu era tão ruim que a hora que eles passaram na minha frente eu já fui intimar eles já. Independente de eles estavam, nós estávamos em 4. Sentados num ponto de ônibus. Esperando as meninas vir do colégio. E aí naquele momento eles passaram e aí 3 atravessaram e ficaram olhando pra gente. Daí eu falei, eu já fui em cima, né? E aí eles foram andando. E aí eu peguei pedra e comecei a atacar neles. E daí eles continuaram andando, né? E aí daqui a pouco eu peguei e aí eu falei, vamos lá buscar a arma. Aí chegou um amigo nosso de moto, nós buscamos um revólver. E aí eu botei na cintura, era um dia de frio, eu lembro certinho. E aí eu falei pra ele, vai, que eu vou acertar um. E aí a gente foi. A gente passou por eles, e a gente fez a volta, e quando a gente veio de frente, eles estavam uns 15, assim. E aí eu mirei pra acertar eles, assim. Só que o meu amigo, quando ele viu que eu botei a arma, assim, pra dar o tiro, ele acelerou. E naquele acelerar ali da moto, o tiro talvez tenha saído um pouco mais pro alto, né? Aonde acabou não pegando. Então isso eu tinha o quê? Tinha ali 13, 14 anos de idade, mais ou menos. Então seria algo muito grave na minha vida, né? Seria algo muito... Mas aí teve também umas brigas. Uma vez estava eu e um amigo e nós estávamos vindo do salão. E aí nós estávamos vindo pelo trilho assim e tal. E aí veio uns 6 caras assim vindo de frente assim. E eu falei, ele era bem grande, esse meu amigo. O Bomba, Thiago Bomba, a gente chamava ele. Ele era muito forte, o braço dele era gigante, o bicho era grandão. E aí ele pegou e eu peguei e falei pra ele assim, ó, tá vindo 6 lá. Era 6 ou 8, uma coisa assim. Eu falei assim, vamos dar-lhe. Ele falou, demorou. E aí a hora que os caras passaram por nós, eu já dei o soco, ele já deu o soco. E naquela hora, ele deixou o cara ir por trás. E um deles foi por trás, pegou uma pedra dele na cabeça dele. E aí ele caiu, desmaiou, aí acabou rompendo uma parte do dente dele, acabou rompendo. Aí teve que fazer cirurgia, depois tudo. E aí eu fiquei sozinho com aqueles caras ali, né?
E aí eu tive que ficar jogando pedra nos caras, pros caras largar ele, e ao mesmo tempo me defender, porque eles também jogavam pedra em mim, né? Então só tava nós dois. E depois uns caras que estavam na rua lá, que viram, começaram a berrar também pra coisa. Então, isso foi alguns livramentos, né? Alguns livramentos. Eu tive livramentos de moto, né? Eu andava muito rápido de moto, bebia muito e aí fazia muita arte de moto, sabe? Então, esses foram muitos livramentos que eu tive. Muitos. Teve também uma vez que nós estava saindo dentro da balada e eu estava saindo com os capacetes meu, que eu sempre carregava 2 capacetes quando tava de moto, né? Se acontecesse, né, um esqueminha, né, aquela coisa toda. E aí eu com o capacete na mão e eu vi 2 caras se brigando na rua, na frente da porta do salão, assim. Aí eu olhei assim e falei, pô, vocês vão se brigar ou não vão? Peguei o capacete dele nos 2. E aí eu fiquei brigando com aqueles 2 no meio aí o chefe de segurança falou, tu tá louco, cara? Tu é um cara louco da cabeça, cara, 2 caras contra ti e tu ali. E os caras estavam com uma gangue deles e eu ali. Então assim, foram vários livramentos assim por conta de briga, sabe? A maioria por conta de briga e por conta da cachaça. A bebida era algo muito forte, né? E eu passo a pergunta pra você. Você falou no começo do testemunho que o teu desejo é fazer parte da gangue lá do cheiro. Sim. Né? Eu passo a pergunta pra você. Você chegou a usar droga, Leandro? Você chegou a ser um viciado na droga ou não? Não, eu nunca fui viciado. Eu tive... o meu maior vício foi a bebida. Esse foi o pior de todos, né? E eu, graças a Deus, hoje eu posso dizer, né? Que eu tenho total tranquilidade em relação à bebida, né? Mas eu usei maconha, né? Fumei maconha. Não era uma coisa que eu fumava todo momento, mas era uma coisa que eu fumava quando me batia uma louca, assim, sabe? Não era sempre, era bem raro. Às vezes cada 6 meses, cada 1 ano, não era muito assim. E também tomei o êxtase, né? Que seria a tal da bala que eles falam, né? Uhum. Que é esses daí. Cocaína, crack e outras drogas assim, nunca usei, né? Então, o meu negócio mesmo, ele começou por conta da briga, por conta do poder, da vontade. E aí depois ele foi se alastrando daí pra outras coisas, né? Que foi daí eu comecei a... Aí um amigo chegou pra mim e falou, cara, por que tu não faz um correzinho pra mim aqui? Certo. Vende umas petequinhas aqui pra mim. Daí eu falei, tá bom, cara, vamos fazer então. E aí eu comecei a vender droga pra um amigo, na verdade não é amigo, né? Era meu primo, né? Era meu primo. E aí eu comecei a vender droga pra ele. Começamos, né, a vender de buchinha e tal. E ali foi o meu começo, porque daí aí começou a virar já uma obsessão por dinheiro daí, né? Por dinheiro. Aí começou o dinheiro, aí era a bebida, da bebida era da gangue virou a bebida e da bebida foi pro dinheiro também, a questão de ter recursos, de comprar coisas, de poder estar nas melhores baladas, poder estar na melhor festa, poder estar em lugares que... E aí começou todo um processo que foi me levando cada vez mais para um fundo, né? Leandro, eu passo uma pergunta pra você, assim, sabemos que daqui a pouco nós vamos para um pequeno intervalo, falta 4 minutinhos ainda para nós ir para um bloco comercial, mas eu queria passar uma pergunta para você antes de eu fazer esse bloco, com muito carinho. Leandro, a gente sabe que o desejo do teu coração naquela idade de 12, 13 anos era fazer parte daquela gangue, daqui a pouco já foi, e tu falou agora aqui no meio dessa segunda parte aqui, que o teu coração ficou voltado pela opção pelo dinheiro. Isso começou e você caiu de cabeça, pulou. Teve algumas consequências que aconteceram nisso que você olhou também, como a gente falou lá atrás, dos livramentos de briga, na parte disso, porque sabemos que hoje tem muitos jovens que estão presos dentro do presídio, que estão nos ouvindo, até pelo menos agora tem um amigo meu que falou, pastor, lá no presídio o pessoal te ouve, que estão presos, porque caíram por droga, porque caíram por roubo, por assalto. E teve um livramento que você fala assim, pastor Leandro, eu podia ter caído ali, mas o Senhor estendeu a mão sobre a minha vida naquele dia. Teve algum momento sim, Leandro? Sobre a questão do tráfico? Isso, por causa da droga, por causa da venda. Ah, sim, não, teve bastantes, né? Teve muitos momentos, eu tive alguns livramentos. Teve uma vez que eu tive que correr no meio do mato. Nós estávamos numa casa e um dos meninos de menor que estava lá comigo, ele foi no portão para ver, e aí ele viu que a polícia, a GRT estava vindo, que era uma... E aí ele viu eles vindo e falou para mim, olha, Leandro, olha, eles estão vindo. E aí a gente pulou
pulamos o muro com arma, com droga, e agarramos um mato, e atravessamos o mato todo, assim, sabe? Cheguei todo lanhado, todo arrebentado no outro lado. Até foi engraçado, porque eu cheguei numa casa com a arma na mão, assim, e pedi água pro cara, pra poder me lavar, porque eu tava todo imundo, né, sujo. E aí ele pegou e falou, trouxe uma bacia, uma baciazinha assim, com um tanto de água assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso aí, cara? Tu tá louco? Aí só lavei o pé e corri de volta. Então, esse foi um dos livramentos. Teve outros que invadiram a casa, assim, né? Aonde eu tava. Eu tava lá traficando e aí tinha um menino também de menor que ele roubava muito na região. E aí ele apanhava muito das pessoas, porque as pessoas pegavam ele roubando. E pegavam também, a polícia também pegava ele e ele apanhava muito, né? Uhum. E aí ele pegou e pediu pra mim, cara, deixa eu vender droga aí pra ti. E daí aí ninguém me bate, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, então fica aí. E aí eu fui dormir naquele exato momento, eu fui dormir. Tinha quantos anos mais ou menos? Aí eu já tava com 18, 19 anos aí já, né? Já tava já com uma idade... Já era de maior, já tava numa idade avançada. Já tava na idade bem pra frente já tava apavorando. E aí... E morava com seus pais aí naquela época, não? É que eu fazia meio que o de conta, né? Eu fazia de conta que morava, sabe? Uhum. Mas aí eu arranjava os lugares pra poder ter o ponto de tráfico, né? Uhum. E aí aquele dia eu tava dormindo lá, e aí nós tava lá, todos, daqui a pouco de madrugada, eu dormindo, escutei a porta estourando, né? Primeiro escutei o barulho das viaturas, né? Aí fui correr, quando eu fui correr a porta abriu, e daí falou, né? Polícia. E aí eu fui tentar correr, e aí naquele momento ali que eu fui tentar correr, a polícia entrou, né? Já mandou eu botar a mão na cabeça e tudo. E daí pegaram aquele rapaz, passaram dentro da casa. E aí eu tive que tentar induzir os policiais ao erro, né? Porque querendo ou não, eu tinha que falar que eu era uma vítima, né? Uma vítima, e não um traficante, né? E aí eu comecei a falar que ele vendia droga lá fora e não ali, né? E comecei a induzir eles ao erro, né? E aí acabou que... eles não tiveram nada que provar contra mim depois, porque o menino de menor também assumiu essa bronca, né? Assumiu a bronca, e aí acabei sendo livre, né? Desse caso aí. Aonde até é engraçado, amigos meus hoje que são, né, policiais, né? Eles falam, né? Pô, mas tu nunca foi preso, cara? Eu falei, cara, 2 vezes que eu tinha possibilidade grande. Foi essa primeira que eu fugi no mato, né? E a outra, 3 vezes, né? Depois de um assalto também em Itapuá, que eu fiquei na casa como retaguarda, né? Na casa para dar os feedback e tal, e quando os caras foram para Itapuá, lá eles acabaram caindo tudo, e depois no outro dia invadiram a casa aí também. Então assim, eu tive 3 livramentos de prisão, assim, sabe? Nessa questão aí de tráfico, né? De tráfico e de assalto, né? Assalto também me envolvi. Assalto também algumas vezes, né? Fui me envolvendo com assalto, tráfico, e aí foi por diante, né? E eu sempre fui um cara que eu gostava muito de filme, eu gosto, né? De filme policial, dessas coisas todas. E naquela época não existia facção, né? Naquela época, não, até tinha, né? Comando Vermelho, PCC, lá pra fora, lá pra São Paulo, Rio, né? Santa Catarina ainda não tinha tanta essa pegada. E eu sempre falava, né, cara, eu quero vender aqui, eu quero vender droga pra poder botar câmera, apontar não sei o que, juntar mais uns 4, comprar arma pra comprar uma... Eu tinha esse desejo de montar, de ter uma facção, de fazer uma facção, de criar uma facção pra poder me defender e bater de frente com a polícia, né? Então era um desejo do meu coração, sempre, né? Então eu queria, né, essa situação, eu queria muito isso. E aí até é engraçado que um amigo um dia falou pra mim, né, pô, eu lembro quando tu falava essas coisas, cara. Hoje ele tá preso, infelizmente, novamente aí. E ele falou pra mim, cara, tu queria montar uma facção, cara. Se fosse agora, tu tava envolvido feio na outra facção, né? Eu falei, cara, provavelmente eu estaria bem envolvido, se não estaria morto, né? Vou fazer uma pergunta pra você, Leandro, que é uma pergunta muito forte. Pode ser que você pode até se emocionar. De todos esses amigos que você teve, a galera do cheiro, sim, amigos que, quem sabe, tomaram alguns copos de bebida contigo, madrugada, brigas, são todos vivos ou estão já muitos que já partiram?
Então, pastor, tem um que sempre tá mandando mensagem aqui, que é o Clodoaldo, o Goi. Hoje eu mandei mensagem pro Boy, né? O Boy, um menino que Deus transformou. Tem o meu primo, tem um Elivelto, meu amigo, tem uma galera assim que tá viva, sabe? Mas tem uma galera também que se foi, sabe? Uma galera que foi, o Fábio Madeira, sabe? Foi outros, sabe? Outros que eu talvez aqui nem recorde, porque já faz tempo, né? Então muitos se foram pela droga, pelo vício da droga, né? A cachaça. A cachaça. A cachaça nem foi tanto, porque a gente sabe que é uma troca, né? É uma troca, né? Eu tenho um primo também que tirou a própria vida, né? Tem um primo que tirou a própria vida, se enforcou. Então, eu vi muita coisa na minha vida, sabe? Assim, na noite, na madrugada. Eu via muita gente dando overdose, muitas pessoas tendo overdose. E eu lidava com isso como uma coisa normal pra mim, sabe? No dia a dia, sabe? Uma coisa normal. Mas eram vidas sendo mortas, né? Pessoas morrendo. E nesse meio todo, sabe o que era engraçado? Às vezes eu era uma pessoa boa pra alguns, quando eu chegava no meio deles e eu dava droga, sabe? Chegava e dizia assim, cara, eu tô indo embora, pega essas drogas aqui, usa aí. Meu, era uma alegria pra eles, era uma felicidade, aquilo, e eu me sentia, sabe? Aquela coisa assim, sabe? Importantão, né? Assim, importantão, assim, mas poxa... Pagando, né? De patrão. Isso, pagando de patrão, isso mesmo, esse é o grande nome que se falava, né? Não sei se fala, eu não sei nem como que funciona mais essa fala, né? Já perdemos o time disso. Mas ali eu vi muita gente morrendo, eu vi gente morrer na minha frente. Então assim, o crime é complicado, o crime ele é difícil. Eu acredito que hoje está mais difícil ainda, né? Mais complicado ainda por conta que existem muitas regras, muitas leis humanas, né? Leis que a gente sabe que são criadas também para botar em ordens, né? Eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema de algumas pessoas, né? De algumas formas. Então, a gente teve... eu tive muitos momentos de madrugada, de correr, teve uma vez que eu tava num bar bebendo, e aí um menino daqueles que vendia droga chegou e mandou uma mensagem pra mim, olha, o fulano te roubou. E aí eu peguei a arma, desci lá do bar, eu tava lá no bar, desci correndo, cheguei lá embaixo, lá encontrei o cara, e aí botei a arma na cara dele, derrubei ele, né, bati nele, derrubei ele, botei a arma na cara dele, e naquele momento que eu ia atirar nele assim, a minha mãe abriu a porta, né, e meu pai abriu a porta e falaram, olha, não faz isso, não sei o que tu tá fazendo? E aí meu pai deu um berro assim, né, tu é homem com isso aí, cara? Não sei o que, papai, começou a falar algumas coisas e aí ali eu acabei não atirando nele, né? Uhum. Então teve algumas situações assim bem, eu sei que pessoas foram atrás de mim para me matar também, né? Pessoas foram atrás de mim também para me matar e com a glória de Deus assim não encontraram, porque cada vez que eu chegava em casa os caras falaram, pô, tinha um carro aí, cara, e eu acho que os caras vieram para te matar, cara. E eu falava, cara, esse é o sistema, né? É vida ou morte. É vida ou morte, né? Ou tu morre, ou tu... Então eu tinha essa loucura na cabeça, eu tinha essas doideiras, eu tinha essas coisas assim, sabe? Eu pensava comigo assim, cara, eu acho que eu nasci pra ser esse maluco, sabe? Esse cara que... Dessa forma, esse cara que vai... Sabe, vai chamar as pessoas dessa forma atenção e viver dessa forma. Leandro, eu sei que o testemunho teu é muito grande, meu amigo, mas nós vamos sair, mandar um abraço pro meu amigo Valdecir. Um abraço aí pra minha filha Ed, ao Leandro, ao meu netinho João, que está aí na emissora. José Carlos da Rosa mandou, glória a Deus pela mudança, Deus muda o cenário. Também o Anderson Ventura botou, que Deus sempre te abençoe, você é um vencedor em nome de Jesus Cristo.
Um abraço pra essa galera que tá aí no Facebook. Obrigado pelo carinho. Aqui com o pastor Leandro César. Ele que é o comandante, né? Ele que comanda o programa aqui, mas ele falou com o Senhor, né? Que queria ser o primeiro entrevistado, contar a sua história, falando o que o Senhor fez na vida dele. E ele falou bastante, né? Tô até com medo aqui com o Leandro já. Quase que eu falei, meu Deus do céu, nem vou ficar aqui num café aqui. Tô brincando, Jesus transforma a nossa vida aí. Leandro, eu vou fazer uma pergunta muito interessante pra você nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Eu quero mandar um abraço pra todo o pessoal que tá no Facebook, tá bom? O pessoal que tá aí em casa, o pessoal que tá no trabalho. A esposa do pastor Leandro também tá aqui com a gente, seu filhinho. Amém? Então vai ter entrada aqui no estúdio, eles vão entrar aqui, estão à vontade, estão em casa, tá bom? Leandro, eu quero passar uma pergunta pra você. Você falou que teve essa vida corrida, né? Sem olhar, vendo pessoas tendo overdose, vendo pessoas apanhando ali, pessoas levando pedradas às vezes, muitas coisas acontecendo. E no seu coração você não sentia nada assim? Fala um pouquinho, pastor Leandro. Então, coisas que eu me recordo, uma vez eu tava vendendo droga, e aí eu acabei ficando sozinho assim perto de uma árvore, e aí eu olhava pro céu e falava... Será que eu nasci pra ser isso mesmo? Pra fazer essas coisas, cara? Será que não tem algo melhor pra mim fazer? Será que a minha vida é isso? Eu tenho que me acabar nisso? Porque eu não dormia mais, né, pastor? O medo de dormir, o medo de acordar preso, o medo de acordar morto, o medo de muitas coisas, né? Então, o crime, ele faz isso, né? Ele faz você dormir... não dormir, né? Faz você ficar incomodado, ficar... sem paz, né? Uhum. E aí nisso tudo eu acabava, né, olhando pro céu e uma pergunta que eu fazia, eu falava assim, mas como é que é Deus, cara? Como é que é Deus? De que forma que é Deus, sabe? Eu tentava criar uma forma, assim, na minha cabeça, achar como é que era, como é que não era, e tinha essa ideia, assim, sabe? Mas... depois que eu, né, pude encontrar Jesus, eu fui entender essas falas, né? Essas perguntas, né? E acredito muito nessas perguntas, que elas não ficaram em vão, né? Mas foi bênção. E era isso aí. Legal, Leandro, e agora uma pergunta muito interessante. Agora nós vamos para dar água pro vinho no meio do programa, né? Agora uma parte maravilhosa, né? Que é a transformação, algo que vem acontecendo. E eu queria perguntar para você como é que foi esse momento. Será que naquele momento que você estava ali, eu passo uma pergunta para você. Nunca alguém falou para você, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida? Alguém olhou para você e Deus vai te tirar dessa vida? Alguém vai transformar a tua vida? Quem sabe tu até questionou, né? Como você acabou de falar, quem que é esse Deus aí? Alguém já chegou a falar pra você naquele momento que você estava ali, naquela loucura, aquela coração a mil ali, 100 por hora. Algo que você lembra disso, não? Muitas vezes, pastor Leno, eu recebi panfletinhos. Uhum. E aqueles panfletinhos eu não lia, mas eu guardava todos eles. Guardava. Falava, cara, eu não vou jogar fora, porque isso é de Deus. Pensava dessa forma, não vou jogar fora. Às vezes lia um pedacinho, outro, mas certo. Eu fui trabalhar também. Eu ia, quando tinha uns 10 anos de idade também, que eu ia numa igreja da Assembleia de Deus. Eu ia lá no Panágua Mirim. No Panágua não, no Petrópolis, com os amigos também. E aí eu gostava bastante disso, de ir lá e tal, com eles, mas foi pouco tempo. Tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 9, 10 anos por aí. Uhum. Eles iam e aí eu acabava indo junto. E depois também eu fui trabalhar no Beto Carreiro. Beto Carreiro? Fui trabalhar pra lá. Na verdade eu fui pra dar um tempo, né? Porque eu tava bem visado assim, né? E aí eu fui dar uma fugidinha e fui trabalhar pra lá com um conhecido. E aí ele me convidava pra ir na igreja, sabe? Aí eu fui na Assembleia de Deus. Fui lá com ele, né? Algumas coisas que ele fizeram assim ficou marcado na minha vida. Eu nunca gostei muito de igreja, né? Eu chegava na igreja, ia nas igrejas, que chegava na hora do dízimo e eu ia embora. É verdade. Chegava na hora do dízimo, porque muitas igrejas o dízimo é no final, né? Uhum. E aí eu ia embora. E aí fui na quadrangular,
fui na quadrangular lá do Itaú, algumas vezes lá, cheguei até a comprar uma Bíblia pra ir e tudo, mas não me firmava, assim, né? Era mais por ir, curiosidade, conhecer, essa coisa toda. E aí essa era a ideia, né? De ir. Mas assim, são sementes que foram plantadas, né? Sementes, pessoas na rua, né? Que vieram falar de Jesus pra mim, vieram falar do nome de Jesus. E que pra mim era apenas uma fala, era uma coisa de crente, coisa de louco. E eu tacava pedra nas igrejas. Sabia? Sério, mano? Aham. Eu tacava pedra nas igrejas. Eu era um Paulo. Eu era um Paulo. Tinha algum pastor? Que ano que foi isso aí? Ah, isso foi 2008, né? Foi minha conversão. Acredito que em 2002, por aí, 2000. Você que é pastor aí, que é da Zona Sul, em 2002, tá aqui o camarada que tacava pedra, chamou ele aqui. E como é que era isso aí, pastor? Isso aí era uma... Não tinha um... Não dava aquele... Era normal? Tipo, se eu via aquela gritaceira, pra mim era algo... vamos tacar pedra, vamos. Não tava nem aí. Entendeu? Certo. Não me preocupava com isso. Tinha uma senhorinha, até vó de um amigo meu, que eu ia lá, nós jogava pedra, nós fazia barulho, nós jogava coisas parecidas com cobra, assim, pra ela ficar com medo. E era uma senhorinha da Assembleia. Eu acredito que ela deve ter orado muito a Deus, pedido de misericórdia de Deus. E aí eu fazia essas loucuras, assim, fazia essas doiduras. Leandro, eu passo uma pergunta pra ti que é muito importante, né? Eu louvo a Deus que eu tive minha avó, que orou muito por mim, né? Minha avó, enquanto estava com fôlego de vida, sempre orou pelos netos, né? Mas eu pergunto pra você, tinha alguém lá da sua família que era evangélico, que orava, quem sabe, por você, que dobrava o teu joelho nas madrugadas e falava assim, salva o Leandro, Jesus. Salva o Leandro. Faz uma mudança na vida do Leandro, assim. Eu acredito que a minha mãe, por ela não ser evangélica ou tudo, mas eu acredito que ela tinha os momentos dela de Deus lá, né? Momento de oração, né? De dizer, Deus, cuida do meu filho, né? Da minha avó. Eu acredito que a minha avó também tinha os seus momentos. Eu acredito que uma das pessoas, assim, que deve ter orado muito por mim foi a mãe de um amigo meu. Sabe? Ela deve ter orado muito, assim. A dona Daisy. É Daisy, agora eu não lembro mais, porque a gente fica tanto tempo sem falar o nome dela. Dona Daisy, é isso aí. E ela era da igreja Galpão, lá em Joinville. Uhum. E eu acredito que ela devia orar muito pela gente ali, pela nosso beco ali, né? O beco da turma ali e tudo. Eu acredito muito. Beco do fumo. Do fumo. E pastor Leandro, eu pergunto pra você agora aqui, a gente perguntou assim sobre a ação. Como é que foi um encontro, como você falou, eu era um apóstolo Paulo. Como é que foi esse encontro, pastor? Todo mundo tem um encontro, às vezes meio... Uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Mas como é que foi esse encontro com Jesus, pastor? Pastor, lembra a data, o dia, o momento que o senhor pôde dizer assim... Eu sempre digo algo muito importante, pastor. Que a primeira vez que a gente tem um encontro com Jesus, a gente nunca esquece. Sim. Não sai da nossa memória, da nossa mente. Você lembra esse dia que você teve um encontro com Jesus? Como é que foi? Eu quero dizer aqui do outro lado do rádio, eu que estou aqui, né? Que foi pelo amor, né? Que não ter sido pela dor. Sim. Então, nesse processo todo de vender droga, de fazer assalto, de querer ganhar o mundo dessa forma, eu acabei em alguns momentos, pastor, eu falei, cara, eu vou tentar ser alguém bom. Eu tentei, eu quis, eu falei, não, vou ser alguém bom. Vou arranjar um trabalho, vou trabalhar, vou mudar, vou ser alguém bom, não tem, cara, E aí eu fui trabalhar numa empresa, e aí, mesmo assim, eu vendia droga lá dentro, né, mas achava que tava sendo gente boa, né. E aí fui trabalhar nessa empresa, e aí eu trabalhava lá de noite, de madrugada e tal. E aí até que um dia eu acabei sendo demitido, né? E aí naquele dia que eu fui demitido,
Tava mais tranquilo, assim, tava diminuindo essa questão do processo de fazer coisas erradas. Brigar, eu brigava sempre, tá? Isso Tava tentando fazer o melhor. Assim. Brigar, eu brigava em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer loucura. Esse não escapava. E por que foi mandado pra rua da empresa? Então, vamos lá. Então, eu trabalhava nessa empresa e eu trabalhava num outro setor. E eu estava me destacando no outro setor, e o chefe do setor que eu fui demitido, me viu trabalhando lá e falou, cara, tu não quer ir trabalhar comigo lá no outro lado? Vai ganhar melhor, vai ser assim, vai ser assado. E eu fui trabalhar com ele. E aí, começamos a trabalhar lá, uma empresa grande aqui em Joinville, né? E aí a gente foi trabalhar lá, e aí eu fui trabalhar com ele, e eu comecei a me destacar, e eu fui... ele falava bem de mim pra todo mundo, eu era referência de trabalhador e tal, até que um dia ele pediu pra fazer serão, tinha uma sequência de serão, fazer serão, e aí eu peguei e falei pra ele assim, não, faço, claro, vamos fazer e tal, e aí fiz alguns serão, e aí até que um dia eu marquei uma pesca com um tio meu, né, marquei uma pesca, e aí o meu tio falou, vamos pescar, vamos, então vamos pescar sábado, vamos. E aí eu falei pra ele, cara, ele veio me convidar pra, vamos fazer serão. Daí ele veio em cima da hora avisar assim, daí eu falei, poxa, mas amanhã eu vou pescar com meu tio agora cedo, né? E se eu for pescar com ele, eu vou vir morto pra cá. Daí ele falou, cara, mas tu dá conta de vir? Eu falei, dou, cara. Daí ele falou, então vai pescar e vem. Deu, tá bom, fui pescar e fui. Fui trabalhar, trabalhei normal. Fiz o meu trabalho, tudo naquela semana. Daí na outra semana, no outro final de semana, ele fez de novo a mesma coisa. Pediu de novo. Daí eu falei, cara, não dá, mano. Eu tô fazendo uma sequência de serão, cara. Semana passada eu já virei noite, virei dia. Eu falei, cara, não dá. E assim, imagina, né, pastor? Numa noite tu ganha 2.000, 3.000 reais, tu bota dinheiro no bolso com a droga, vendendo droga, ou tu faz um assalto, tira um dinheiro. E aí tu vai trabalhar... Chega lá, pô, serão, aquela loucura, né? Claro que é algo digno, é algo certo, né? Mas eu digo a comparação de um pro outro. E aí eu falei, não, cara, não, eu não vim trabalhar pra ser escravo, não. Falei, não. E aí ele chamou a gente na salinha, chegou na salinha, ele chamou a gente, olha, quem não fizer, tal. Eu falei, como é que é? Se não fizer o quê? Porque... Então tá bom. Tô indo almoçar, tô indo jantar. Virei as costas e saí da sala. Daí passou os dias, né? Ele não podia me mandar naquela hora, porque eles tinham o dissídio. E aí passou-se o tempo. Eu acredito que era Deus planejando tudo também. E aí ele pegou e falou pra mim... Aí passou-se os tempos, um dia eu vim de Trovim pra trabalhar. E aí tinha passado esse dissídio, ele me mandou embora. Daí eu cheguei na empresa, comecei a trabalhar. Aí ele me chamou na sala lá e falou... Leandro, tá aqui a tua carta de demissão e tal, ou tu pode já ir embora e tal. Foi muito legal aquele dia, sabe? Muitas pessoas choraram na empresa, foi um dia marcante pra mim, que gostavam de mim, ficaram de cara, falaram, pá, como é que ele te mandou embora, cara? Esse cara gostava de ti pra caramba. Mas claro, eu entendi ele também, que ele precisava provar pros outros que não queriam fazer serão, que ele mandava aquele que ele mais gostava e aquela coisa toda, né? E aí, naquela noite, eu liguei pra um amigo meu. Falei, e aí, Joe? Firmeza? O Josué, né? Amigo meu. Josué, como é que tu tá? Cara, eu fui pra Rua do Trampo. Tava de moto. Falei, cara, eu vou até aí pra nós ir pra balada, pode ser? Daí ele falou, pode, vem aqui, eu tô fazendo um corre. E depois nós vamos pra balada. Tá bom. Peguei a moto e fui. Aí cheguei lá na casa dele, encostei a moto. Parei a moto. Com a roupa do serviço. Eu tinha acabado de ir pra rua, né? Tava com a roupa do serviço ainda. E aí encostei lá a moto e ficamos batendo papo. E ele vendendo droga. E ele na minha frente, né? E eu ali, batendo papo. Nisso a polícia enquadrou. A polícia chegou ali, enquadrou a gente. E aí botou nós no chão e tal. Botou nós na parede e tal. Aí me revistou e tal. Daí falou, pô, cara, tu acabou de ir pra rua pro serviço? Eu falei, sim, cara, acabei de ir pra rua. Acabei de sair do serviço e tal. Daí ele paga. E nisso que eles ficaram batendo geral, um ficou revistando e o outro ficou rodando. Aí ele achou a droga. Um achou a droga. Daí na hora que ele achou a droga, ele já veio chutando a gente, né? Já veio chutando com tudo e tal, dando soco. E aquele dia eu tava indignado, porque imagina, né? Tinha ido pra rua do serviço. A polícia tava prendendo a gente. Eu podia ir pro presídio. Eu falei, cara, sabe?
Aí eu me revoltei, daí o policial começou a vir pra dar chute, eu fui pra cima também, e aí eles bateram um monte, né? E aí esse meu amigo ficou do meu lado, sentado e orando. E eu falei, pá, vai ficar orando agora? Só que daí ele não falava que era dele, sabe? Eu falei, pronto. E eles falando que era minha, os policiais falando que era minha. Os policiais falando, cara, tu que veio trazer essa droga pro cara aí, né? Tu que é o cara que tá fornecendo pra todo mundo aí, né? Não sei o que, babá. E não era eu, né? Eu tava... Eu falei, cara, eu vou ser preso injustamente. Aí eu me endoidei, né? E aí ele começou a orar do meu lado, e eu falei, cara, não pode. Não tava entendendo o processo. Não, eu nem dava bola pra esse negócio de oração também, né? Não entendia isso, né? O menino tava orando ali. O menino tava orando. E aí, do nada, o policial pegou e falou assim, eu não sei o que... daí o irmão dele veio e começou a berrar da porta, né? Seus folgados, não sei o que lá deles. E o policial falou, olha, se tu ficar berrando aí, eu vou entrar aí dentro da tua casa e vou pegar vocês, não sei o que. E daí a mãe dele veio pra porta também, né? E falou, não sei o que, tal, meu filho, tal. E chamou ele pra dentro e tal. E aí, nisso, o policial olhou pra nós e falou, cara, eu não sei o que eu faço com vocês. Daí pegou, foi pra porta do carro, com a droga na mão, e chamou e berrou, né? Que eles têm um código deles que se chama Steve, né? Eles chamam, né? E aí berrou, ô Steve, vem aí. Pro outro, né? Daí o outro veio e ele falou, entra aí na viatura, vambora. E aí ele foi embora e deixaram nós ali. Daí eu falei, meu Deus. A gente ficou sem saber. Só que ao mesmo tempo que a gente ficou sem saber, me deu uma revolta tão grande, que eu falei, cara, agora eu vou ser o maior bandido que todo mundo viu. Vou endoidar agora. Agora eu vou virar como diz a turma, o giraia. E aí a mãe dele pegou e chamou gente ali, né? Vem pra cá, não sei o que e tal. Daí a gente entrou assim pra dentro da casa dela. Eu lembro certinho, tadinha, falecida, dona Deise. Eu falei assim, dona Deise, se a senhora nunca viu um bandido na sua vida, se a senhora já via que eu era alguém ruim aqui, pelas coisas que eu faço e fazia e tal, eu vou ser 10 vezes mais agora. Eu vou ser pior do que... Agora a senhora vai ver o que é um bandido de verdade. Porque eu falei assim, chega. Eu tentei trabalhando, não deu certo. Então agora eu vou ser a pior pessoa do mundo. E eu decretei aquilo na minha vida. Eu falei assim, eu vou ser a pessoa... E aí aquilo começou a vir, fluir no meu coração forte. E daí naquela noite, daqui a pouco choveu de polícia na rua. Aí choveu. E aí eu fiquei ali dentro, trancado, na casa dela, esperando. Daqui a pouco as polícias sumiram tudo. Eu peguei a moto e fui embora. E aí, no outro dia, eu fui, peguei droga e comecei a vender. Vender. E aí eu falei pra ela, naquela hora eu falei pra ela, eu vou comprar uma arma, vou comprar droga e vou virar num alho. Agora deu, agora não chega de... E aí, eu comecei a vender droga, pastor. Vender. Amanhecia vendendo. E aquela loucura toda. Tinha quantos anos mais ou menos? Lembra mais ou menos? Eu tinha uns 20. Tinha 25 por aí. Já tava com 25 anos já. 25 anos. Solteiro ainda? Solteiro. Eu sempre falava que casar era pra louco. Não tinha... por que casar? Entendeu? Pra quê? Né? Então esse era um sentido da minha vida, né? Era uma visão que tu tinha. Uma visão que eu tinha. É isso mesmo. É a mesma visão da oração. Não acontece nada. Se o menino não tivesse orado ali, acho que não tinha acontecido aquele milagre, porque ali foi um milagre, né? Sim. O camarada ter achado a droga ali, né? Provavelmente. No local e... Provavelmente. E você viu o menino orando, aí você acabou de falar no testemunho que olhou pra que orar, mano? Sim. Né? Mas vamos dar sequência aí que nós vamos continuando aí. E aí ele pegou e falou... Aí eu peguei e comecei a vender droga. Isso passou 15 dias. Era uma quinta-feira. Eu tava num ponto de tráfico vendendo. O meu primo tava vendendo pra mim. Esse que eu falei que tirou a própria vida ali. E aí, quando eu fui pro portão da casa, assim... Esse rapaz, o Josué, tava vindo de a pé. Com uma Bíblia debaixo do braço. Daí eu falei, não, só que falta, virou crente, né? E aí, quando ele começou a chegar perto, eu falei assim, vai dizer que tu virou crente. Daí ele, todo envergonhado, né? Falou, não, cara, pô, sei o que e tal. Tô indo na igreja agora e tal. Porque ele tinha prometido ali, naquele momento ali que deu a prisão ali, quase a gente foi preso, ele prometeu que se ele se livrasse,
se Deus livrasse ele ali, ele não ia vender mais droga e ele ia pra igreja. Uhum. E aí ele começou a ir. E aí passou os 15 dias nós ali e tal e tal. E aí eu peguei e falei, olha... Falei, não, cara, vai, só que falta. Agora virou crente, vai vir com essa noia agora aqui pra cá. Com Bíblia debaixo do braço, essas coisas, tudo. Daí ele no outro lado da rua, né? Daí ele falou assim, não, cara, eu tô indo na igreja Bola de Neve. Daí eu lembrei que lá em Laguna, quando eu morei, tinha essa igreja e tinha um púlpito que é uma prancha de surf. E aí eu falei, pô, eu conheço essa igreja, eu já vi essa igreja. E aí eu atravessei a rua. E começamos a conversar. Daí ele falou, não, cara, pô, lá a galera surfa, não sei o que, papapá. E ele começou a falar de surf. E aí eu falei, começou a me interessar, sabe? E aí ele falou, cara, tem um cara lá que ele dá aula de surf pra galera. E nisso, esse cara, o irmão do Giovanni, da associação de surf ali, o presidente, o Giovanni como é que é o nome? Restaurante do Chico. O irmão dele, o Mini, tava vindo de bicicleta. E o Mini era a pessoa que ensinava e que tava na igreja Bola de Neve. E aí o Mini vinha vindo de bicicleta e ele falou, tá vendo aquele cara lá? Aquele cara manja de surf, ele vai falar contigo, quer ver? Daí ele veio de bicicleta, encostou, daí me cumprimentou, a gente ficou ali batendo papo. Ficamos ali batendo papo. E aí ele começou a falar, não, cara, a hora que tu quiser ir com a gente e tal, né? A gente vai lá surfar, a gente vai surfar na Barra do Sul, tu pode ir junto com a gente e tal, a Barra do Sul é o projeto. E aí, eu ali, né? Daí ele pegou e falou pra mim assim, ó, aí nós conversando e tal, e ele falando. Daí eu falei, não, pô, me interessei bastante, sabe? Só que daí era uma quinta-feira, por exemplo. Era uma quinta-feira de dia de pagamento, de véspera de pagamento. Alguns já tinham recebido também e tudo. E tava uma correria. E aí eu conversando com eles aqui e o meu primo fazendo a correria pra mim ali, né? Vendendo droga e tal. E aí ele falou pra mim assim, posso orar por ti? Daí eu não gostava muito disso, sabe? Mas como ele tinha meio que me enganado por causa do surf, eu falei, tá, ora aí. Daí ele botou a mão no meu ombro e começou a orar. E eu nem aí, né, com ele. Tipo, deixei ele orar. Mas eu falava assim, ó, meu primo, vai lá, vende pro cara lá, cara, não esquece o cara lá. E enquanto ele ficava orando aqui no meu ombro, eu ficava falando com outras, sabe? E aí naquele momento ali, foram os dois embora. Eu peguei e fui pra casa ali, né? E aí fiquei lá na casa e tal. E aí era pra ser um dia de movimento. Não deu nada. E nada. E isso deu 3 horas da manhã, nada de cliente. E 4 horas da manhã, nada. E 5 horas da manhã, nada de gente vindo buscar droga. 6 horas da manhã, nada. Clareou o dia, nada. Eu falei, cara, esses caras zicou a minha parada. Esse cara botou a mão em mim e me zicou, cara. Tipo, esse cara me fez um mal por isso que eu não tô vendendo droga, né? E aí naquele momento, que tudo aquilo que aconteceu ali, eu fui pra casa, brabo, louco pra cruzar aquele bicho. Louco. Se eu cruzar esse cara, eu vou apavorar a vida dele. Porque, cara, esse cara me zicou e tal, e cabreiro. E aí no outro dia eu fui pro ponto de novo, já eram umas 3 horas da tarde, fui pra lá vender novamente, de novo. E aí eu fui lá vender, e aí tava um movimento louco, desde tarde já. Dali, gente comprando droga e vai e volta e entra um, sai... Uma loucura tava. E aí eu lembro que eu sempre, quando eu tinha dinheiro assim, eu parava na casa dos amigos assim, né? E eu falava, cara, vamos lá comprar uma carne. Vamos lá comprar umas bebidas lá. Vamos lá comprar umas coisas. O que vocês estão fazendo aí? Ah, nós estamos aqui parados, só fumando maconha, não sei o que e tal. Compra umas bebidas então, vamos comprar. Aí eu meio que dava um dinheiro pra galera comprar e tal, né? E aí um dia eles passaram naquele dia, eles tinham recebido e falaram assim, olê, nós vamos fazer uma carne lá na nossa casa, lá, assim. Depois tu pode ir lá? Ah, eu vou, cara, claro que eu vou. Então tá bom, então tá. Aí eles saíram. E aquele dia eu tava incomodado, pastor. Incomodado. Sabe, tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor ali, parecia uma loucura, muita gente entrando e saindo. Parecia que eu tava pressentindo alguma coisa, sabe? E aí eu entrei pra dentro da casa e eu sempre vi pessoas tendo overdose, sabe, pastor?
E naquele dia que eu entrei na casa, eu vi o meu primo usando droga, usando crack. E aí, quando eu vi ele assim, eu fiquei impactado da forma com que ele tava, o rosto dele transformado. E aquilo me incomodou muito, me incomodou muito. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar nesse quarto aqui, cara, eu vou sair lá pra fora. Quando eu fui sair pra fora, eu vi o giroflex Da polícia. E quando eu vi o giroflex, eu falei, opa, vou voltar. Eu falei, já era. Porque a droga tava tudo em cima da mesa, não tinha o que fazer, porque não tinha pra onde correr mais. Se eu corresse pra trás, já, na minha cabeça assim, ó, já tá enquadrado. Falei, cara, vou esperar eles entrar aqui, cara, e me enquadrar. E pronto. E ali tava as buchas em cima da mesa, tava o torrão da droga, tava tudo ali. E eu falei, cara, já era. Tem mais o que, só... E aí, passou-se o tempinho, o meu primo entrou correndo, rindo. Aí entrou rindo o outro, né? Eram 2 irmãos, né? Entrou rindo. Daí eu falei, o que aconteceu, seu louco, não sei o que, não sei o que. Daí ele falou, pegar, não, a polícia tá ali, pegou os caras ali fora, do outro lado ali, não sei o que, babá. Mas já foram tudo embora e tal. Daí eu tava assim, sentado aqui, eu tava tipo, virado pra uma parede e pra uma televisão. O meu outro primo tava sentado na cama, feio, da droga, do crack, e o outro do meu lado aqui. E aí eu parei, olhei pra aquela droga ali, falei, cara, faz o seguinte, pega, porque eu tinha um pouco assim, né, falei assim, pega esse pouco aqui, cara, peguei o outro, botei no torrão, fechei, peguei o dinheiro, guardei aquele dinheiro, e falei, cara, eu vou embora. Ô, cara, não fica aí, não sei o que. Eu falei, não, cara, vou embora, tô incomodado com isso aí tudo, vou embora. Aí fui, guardei a droga num canto, e fui achar esses meus amigos que estavam ali. Fui procurar a casa deles. Certo. E aí no que eu fui procurar a casa deles, eu tava andando pra procurar a casa deles. E aí eu fui, tal. E aí fui na casa de um. Eram 4 que estavam. Fui na casa de um, não encontrei. Beleza, então tô no outro. De a pé, tá? Saí de a pé. Aí fui no outro, nada. Falei, caramba, beleza. Fui no outro, nada. Falei, cara, no último tem que estar, né? Ou tava na casa de um, ou tava na casa de... Aí fui, cheguei lá, ninguém, pastor. Ninguém. Daí eu falei, meu Deus. Onde é que tá os caras? Cadê? E aí comecei a andar sozinho na rua. Noite, escura. Já era o quê? Uma hora da manhã. E aí comecei a andar na rua sozinho. Daqui a pouco veio uma voz, bem forte. E falou assim... Eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. E aí eu escutei aquela voz e eu falei, cara, essa voz não é de normal. Essa voz é algo diferente. E ali eu comecei a chorar muito. E aí eu falei, cara, que loucura. E aí eu fui pra casa. Cheguei em casa. Abri a porta. Fechei a porta do quarto. E aí botei o meu joelho no chão, eu não sabia como é que fazia. Eu não sabia como é que orava, eu não sabia como é que fazia essas coisas. Eu só imaginei, eu falei, cara... E aí eu caí de joelho e falei, Deus, se tu existe mesmo, então muda a minha vida. Porque senão eu vou morrer. Ao mesmo tempo que eu terminei de falar, eu vou morrer, eu falei, cara, eu tô ficando louco, eu tô falando sozinho. Eu achei que eu tava falando sozinho. E aí aquilo eu falei, cara... O que tá acontecendo comigo, cara? Eu tô ficando louco, eu acho que eu tô ficando doente. E aí eu deitei. E ali eu dormi. Dormi de uma forma rápida. Aí no outro dia eu acordei, num sábado, isso era uma sexta-feira, para um sábado. Acordei no sábado, numa benção. Eu acordei. Aí falei, meu Deus. Tranquilo. Sabe assim, aquela paz no coração, uma paz tão grande. E aí fui tomar um banho, tomei um banho tudo, isso já era lá pelas 3 e pouco da tarde. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo Josué. Falei, ô Josué, isso já era umas 6 e pouco da tarde. Falei, Josué, onde é que tu tá agora? Daí ele falou assim, cara, eu tô no ponto de ônibus indo pra igreja. Eu falei, pô, cara, eu vou lá na tua igreja hoje. Daí ele falou, quer que eu te espere? Daí eu falei, não, cara. Não precisa me esperar. Vai porque eu não quero te atrapalhar, né? A gente sempre tinha essa coisa no mundão assim, né? De não querer atrapalhar o outro, o corre do outro, a coisa do... Falei, cara, então vai que eu não quero te atrapalhar, porque depois eu vou. E aí eu decidi, eu fui.
Aí eu fui, cheguei lá na igreja, lá na Getúlio Vargas, igreja Bola de Neve, lá na Getúlio Vargas, entrei, aí eu lembro que eu me encostei na parede, pastor, e fiquei com o pé na parede, assim, sabe, encostado assim, braço cruzado, aquela cara de marrento, querendo entender tudo o que estava acontecendo, né? E aí apagaram as luzes e começou uma gritaceira bem forte. Era um teatro que se chamava Jardim do Inimigo. E esse teatro é do Giovanessi, já apareceu bastante aqui na Barra esse grupo. E esse teatro ele começou a acontecer e ali mostrava quem era o inimigo, né? Como que o diabo agia na vida das pessoas. Como ele trabalhava para tentar destruir as pessoas. E ali foi muito forte. Muito forte. Muito e ali forte. O Espírito Santo começou a trabalhar no teu coração. Muito forte. Muito forte. E aí no final de tudo, o Kaique, que é o líder desse... Não sei se ele tá como liderança ainda desse grupo, Giovanessi. O Kaique, ele fez um apelo no final, né? Ele falou, cara, eu era homossexual e tal... me converti a Cristo e tal. E eu falei, cara, se esse cara... Conseguiu, cara. Deus mudou a vida dele. Vai mudar a minha também. Vai mudar a minha vida, cara. Uau. E aí ele fez o apelo, né? Alguém quer entregar a vida pra Jesus? E eu tinha muito costume de entrar pra surfar, entrar pra jogar bola. Surfar não, porque eu não surfava, né? Mas entrar pra jogar bola, entrar em algum jogo, alguma coisa. Sempre com o pé direito, né? Aquele costume, né? Entra com o pé direito, entra com o pé direito. E naquele dia, pastor... que ele fez o apelo, o meu pé direito, ele travou. Ele travou de um jeito, e eu não conseguia sair do lugar. E aí o meu pé esquerdo que andou, sabe? Assim, eu senti aquilo, sabe? Ele queimando e a vontade de... E aí eu andei, fui lá pra frente, no apelo, chorei, entreguei minha vida pra Jesus. E aí depois eu comecei a ir pra igreja. Ali eu entreguei minha vida pra Jesus. 15 dias depois eu fui lembrar que eu fumava. Meu Deus. Passou 15 dias, aí eu fui lembrar, cara, eu fumava, cara, não fumo mais. Porque foi tão tenso, porque daí eu fui no sábado, já fui no domingo, aí já fui na terça, aí já fui na quarta, aí já fui na sexta. Aí eu me agarrei, sabe? Comecei a participar, comecei a me envolver. Pulou de cabeça mesmo. De cabeça. E aí foi bênção demais. 15 dias depois... O pastor já tinha quantos anos naquela época ali já? 26. 26 anos. 26 anos. 26 anos... Daí, isso aí logo veio o meu... Logo veio primeiro eu fui para uma cura e libertação que a gente trabalha, né? E a gente foi para Curitiba, cura e libertação. Não. Eu me batizei. Fui chamado dia 1º de junho de 2008. Ali foi meu encontro de verdade, entregar. Encontro real. Ali eu chorei muito. Ali foi meu batismo. E aí eu fui batizado por um irmão meu hoje, como diz, é um amigo. Pai na fé, pai na fé. Pai na fé, isso mesmo. E aí, hoje ele tá lá, presbítero, tá à frente da igreja Bola de Neve de Joinville, né? Em nome de Jesus, logo vai ser pastor também, vai assumir. Já tá pastoreando, né? Já tá como pastor, né? Já tá lá, já assumiu lá, Joinville. E aí ele me batizou e tal, né? Lá naquele momento a gente foi nas águas, fomos batizados, eu fui nas águas. E ali foi maravilhoso a minha vida, chorei muito, foi bênção demais. E ali foi a transformação da minha vida, sabe? Foi a transformação da minha vida. Ali eu tive um encontro de verdade com Jesus, né? Mas, claro, todo encontro com Jesus precisa de processos, precisa de mudanças. E bastante, né? E bastante. E como é que ficou a relação depois que tu aceitou a Jesus com aqueles amigos que olhavam pra ti como um vendedor de droga? Para aqueles que olhavam para ti lá que, um brigador. Porque a Bíblia diz que depois que nós aceitamos Jesus, o velho homem morre. Sim. E nós nascemos para Cristo novamente. Como é que ficou o clima? Nós estamos vendo há poucos minutos, o que hoje quem manda aqui no programa é o senhor, tá? O Leandro vai mandar na próxima sexta-feira. O passou do horário aqui, a gente segura as pontas. Quem tá mandando aqui hoje sou eu. Tá bom? Não é até 9h30, tá, irmãos? Vai passar um pouquinho, porque nós vamos ter que desossar, porque esse testemunho, né? Não, a gente vai conseguir, vai ficar pela metade. Não podemos fazer semana que vem, tem que ser hoje, né? E como é que ficou o clima? O que é que você fala? Porque tem gente nos ouvindo, Leandro. Jovem que tá me ouvindo nesta noite, que fala assim, Leandro, mas se eu aceitar Jesus, esse Jesus que vocês estão falando, eu tô sentindo a presença. Como é que vai ser meu dia de amanhã? Eu queria que você contasse para os jovens que estão ouvindo em casa, ver que o negócio acontece, meu.
Fala aí, Leandro. Então, ali eu tive a real encontro com Deus, entendi o processo de Deus, entendi que não é nós que escolhemos, mas é Ele que nos escolhe. Ali eu comecei a poder viver uma nova história na minha vida, né? E aí eu tive que tomar decisões, né? E uma das decisões foi o quê? Chegar em casa. Engraçado que eu cheguei em casa no domingo, isso foi no domingo. Eu cheguei em casa, olhei pro quarto e falei, cara, o que não agrada a Deus aqui dentro? Eu falei, cara, pornografia. Tirei um monte de coisa e joguei fora. O que não agrada a Deus aqui? As drogas. Joguei fora. O que não agrada aqui? Sei lá, mais coisas lá. E foi indo. E fui tirando. E fui jogando fora. E aí, quando eu vi, eu tava com um pacote cheio, mas uma bolsa cheia de coisa que eu não sabia nem como tirar dentro do quarto, porque era grande. E aí levei. Eu lembro que ficou só uma televisão. Só a televisão ficou ali. E o resto das coisas, música, CD de música, né, secular. Tirei tudo. Tudo. Aquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, cara, eu quero mudança. Ou posse. Eu vou tomar posse. E aí eu decidi. Sem ninguém falar pra mim nada, tá? Eu tomei posse. Eu falei, cara, eu quero mudança. Se é mudança, eu vou começar a ir na contramão daquilo que... E aí eu tomei essa decisão. Isso que eu sempre prego, pastor Leandro. Eu sempre prego isso, que não precisa eu mandar você ter uma mudança. Quem faz essa mudança na minha e na tua vida é o próprio Espírito Santo. Amém? Pastor Leandro, para nós poder andar um pouquinho, podemos andar um pouquinho mais esse desenho, não? Sabemos que tudo parece que é tão difícil a gente contar os detalhes, né? Pra quem tá em casa, fala assim, mas contou até carnaval, é difícil, irmãos. É bom que o pastor Leandro não teve vergonha de contar, que vendeu droga, que usou, que... Não tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar que já usou droga. Tem gente que tem vergonha que já falaram que já se prostituiu. Mas, pastor Leandro, sabendo que você teve um encontro com Jesus lindo nesse culto. Mas o encontro real mesmo, quando a gente sabe que sozinho a gente não caminha. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Sim. Até porque você foi procurar os seus amigos e não conseguiu achar os amigos, e escutou uma voz que nunca tinha ouvido. Sim. E na mesma noite você dobrou o seu joelho e falou com Deus. E como é que foi o encontro com a irmã Ede? Né? Com a sua futura esposa, que teve aí uma família linda. Alguém tá em casa, tá dizendo assim, pastor, eu nem família eu não vou conseguir. Eu quero dizer pra você, profetizar na tua vida que até a família Deus vai abrir as portas pra você. Um casamento lindo, uma família linda. Como é que aconteceu o teu casamento? Foi dentro da igreja? Como é que foi? Conta pra nós aí, pastor. Então, pastor, a gente... eu comecei a congregar... Não vai gaguejar, hein? Eu comecei a congregar, comecei a viver uma vida com Deus ali. E aí depois eu dei uma fugidinha, sabe? Dei uma escapadinha. Deu? Dei uma escapadinha. Aleluia. Dei aquela fugidinha, sabe? Aquela artinha. Só que foi, eu acredito que foi um processo de não só olhar Deus, como é que eu posso falar? Não só de conhecer a Deus por falar, mas de ver a Deus depois, sabe? Porque quando eu voltei, eu comecei a entender muitas coisas de Deus, sabe? Que o mundo lá fora não chega mais perto, sabe? Não tem como mais viver uma vida. Aquele que foi uma vez marcado, nunca mais ele consegue viver uma vida fora. Mesmo que ele insista em ficar no mundo, ele não consegue mais viver uma vida lá fora. E aí eu comecei a ir de vez em quando, tentar voltar para a igreja. E aí até que, pastor, um dia eu falei para um amigo meu, eu falei para um rapaz que trabalhava comigo, que estava trabalhando comigo, daí eu já estava tudo certinho, trabalhando, fazendo as coisas bonitinhas, né? Porque daí eu não conseguia mais vender droga, pastor. Mesmo que eu tinha dado uma afastada, eu não conseguia mais vender droga. Uhum. Daí o que eu fiz? Eu falei pra esse amigo meu, eu falei assim, olha, cadê o fulano? Daí ele falou, cara, o fulano tá no centro de recuperação. Eu falei, sério? Daí ele falou, sim, mas só que ele tá saindo do centro de recuperação. Eu falei, mas quanto tempo ele tava lá? 2 meses. Eu falei, cara, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Daí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar ele, eu falei. Eu vou voltar pra Jesus, eu vou caminhar de volta, eu vou voltar pra igreja e vou ajudar ele. E aí nós dois se ajudamos. E aí eu peguei o meu carro, liguei para esse rapaz e falei, cara, vamos começar a ir comigo pra igreja? Ele falou, vamos lá no Bola, vamos lá na igreja Bola de Neve, vamos. Então aí começamos a ir junto. Só que daí a gente foi o quê? Naquele primeiro dia, a gente foi primeiro aonde? Numa célula. Uma célula. Eu falei, cara, vamos lá, porque não tinha culto naquele dia, era uma célula. E a gente foi na célula.
pastor, eu cheguei na célula, feliz da vida que tava voltando, que tava ali, que tava levando meu amigo. Aí eu entro, sento, quando eu vou sentar assim, pastora, eu dou de cara com quem? E aí eu olhei de longe e falei, meu, que da hora, né? Falei, que benção, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falei, cara, Satanás inimigo já tá querendo me tirar da benção. Porque eu já tava dizendo, né? Falei, cara, já tô de olho em mulher, cara. Falei, Deus, me repreende, em nome de Jesus. Eu não quero ficar desse jeito. Já em pensamento repreendendo. Sim, porque eu tava acabando de me voltar pra Jesus, querer formar de novo. E aí, beleza. E aí foi os processos. Aí voltei pra Jesus. Aí comecei a caminhar com Deus. Comecei a evangelizar, porque o meu coração ardia por evangelismo. Aí encontrei um casal maravilhoso, ai meu Deus, o Joel e a Belém, que faziam evangelismos, e aí começaram a fazer evangelismo, e aí eles começaram a me ajudar nisso, porque eu amava, meu desejo sempre era ganhar vidas para Jesus. E nesse processo todo, eu comecei a evangelizar, e aí começamos a viajar, a fazer evangelismo para tudo quanto é lugar e tudo. E só eu conhecia, na verdade eu criei amizade com a minha sogra. Oh, meu Deus. Primeiro eu conversava mais com a minha sogra, né? Conversava com a minha sogra, batia papo com ela, trocava ideia com ela. E aí às vezes eu visitava ela, conversava, tal. Mas eu sempre me interessava por ela, sabe? Sempre me interessei por ela. Mas ao mesmo tempo eu sempre falei para Deus assim, Deus, eu não quero mais chavecar ninguém, eu não quero ser aquele cara mundano. Aí o meu desejo por casar começou a vir, porque daí quando eu me converti, eu comecei a entender que era um plano de Deus para a vida do ser humano, né? Que a gente case, que a gente crie família, que a gente crie, né? E aí eu falei, opa! E aí eu falei, cara, eu não quero chavecar ninguém, eu quero ser aquele cara bênção, sabe? Aquele cara... E aí é nisso tudo, nesse processo aí de ganhar vidas para Jesus, de ser uma pessoa abençoada e tal. E aí... a gente começou a se aproximar, a bater papo, a ter amizade, a conversar. Só que cada vez que eu falava com ela, eu falava, cara, ela não quer nada comigo. E aí, às vezes, eu ligava pra ela, eu falava, mas ela não falava nada. Tipo, eu que tinha que puxar a conversa. Falava, cara, ela não quer nada comigo. Tô viajando na maionese. Tô viajando, eu falava. E aí, nesse processo todo... eu evangelizando, ganhando vida para Jesus, pregando o evangelho por aí. E aí a gente foi para uma missão na Colômbia. E nessa missão na Colômbia, antes de eu ir, eu liguei para ela e tal, né? A gente conversou, bateu papo, ela falou, tal, que legal e tal. E aí eu fui para Colômbia, fui viver meus planos, meus sonhos lá, né? E aí voltamos de lá, aí uma menina lá se interessou. E eles começaram, uma colombiana. E aí começaram, tal, essa coisa toda e tal, não sei o que, tal. E aí, eu aqui no Brasil já, nós começamos a orar, eu e essa menina. Começamos a orar. Só que assim, eu gostava dela. Só que quando começou esse processo de oração com a menina, eu não quis mais chegar perto dela. Então quando ela chegava no culto, que ela chegava perto de mim, eu falava com ela, dava oi, mas saía de perto dela. Você ia correndo já? Pô, eu tava orando, né? Seria um pecado, né? Pô, tô orando com uma e tô me aproximando de outra, né? Então eu falei, não, eu quero... E aí nesse processo todo, pastor, do nada um dia essa menina liga, manda mensagem pra mim e diz, eu senti de Deus que eu vou viver a minha vida aqui e tal, tem minhas coisas pra viver aqui. E me deu um pé na bunda, na oração, já cortou, não que deu um pé na bunda, deu um corte, né? Mas ela sentiu de Deus que não era, sabe? Ela sentiu de Deus que não era. Pô, foi uma frustração tão grande. Meu Jesus. Falei, cara, poxa, cara. Falei, e agora e tal. Eu soltei a corda do barco, o barco já foi andando pra lá, tava chegando no outro barco, o que aconteceu daí? E aí nesse processo todo, ela começou ainda a se aproximar e tal, daí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou me aproximar mais agora então. Claro que passou-se uns dias, passou-se umas semanas, né? E aí começamos a se aproximar, e fomos trocando ideia, fomos batendo papo. E aí eu sempre falei pra Deus, se um dia eu for casar, eu não quero chavecar ninguém, e eu quero que a mulher dê a entender que ela tá interessada, e não eu. E aí nós começamos a se encontrar na praça para fazer malabarismo, porque eu faço malabares, né? E aí começamos a se encontrar lá. E aí eu ia na casa dela.
Ah? Ele ia me ensinar a fazer malabares. Ah, Não meu aprendi Deus do até céu. hoje. Não aprendeu ainda, mano? É uma historinha minha aí, vou contar aqui, aproveitar o gancho. Sorte que a minha esposa não tá me ouvindo. Eu fui pintar, né? Fui pintar a casa, até hoje não pintei. É. E foi fazer uma... Mas conta pra nós, Vitor, tá ficando bom aí. E aí, nesse processo todo, eu acabei... E nós fomos pra praça, batendo papo, e aí ela, numa fala dela, ela meio que deu a entender, meio que soltou que tava interessada, assim, sabe? Eu falei, cara, ela tá afim. Falei, então... E aí começamos a trocar ideia, começamos a bater papo, começamos a conversar, e aí foi. E aí alinhamos tudo, e aí começamos a viver, como diz, casamos, né? Casamos tudo. E aí começamos a, como diz, a viver a história junto, né? A história junto, né? E assim, o que que eu falo nisso tudo, né? Por que o da água pro vinho, né? Por que esse programa tá acontecendo? Porque a intenção dele é falar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, sabe? E assim, ó, o meu casamento foi uma bênção na minha vida. O meu casamento, a minha história de vida, o meu filho, o Isaac, o João, isso é tudo uma bênção pra nossa vida, sabe? Tudo que Deus fez, como o pastor falou, às vezes o guerreiro tá ali na igreja. Calma, mano. Vai pregar o evangelho, vai orar, vai evangelizar, vai falar do amor de Jesus, que Deus vai trazer uma varoa, né? E aí a gente continuou pregando o evangelho, começamos a evangelizar junto, começamos a fazer as coisas junto e viver toda a história com Deus, né? Muito maravilhosa, né? E nisso tudo. E nesses processos todos da nossa vida, a gente também ganhou muita vida para Jesus, sabe? A gente pôde semear na vida de muitas pessoas, né? Uma das pessoas aqui é o Anderson Ventura. Ele era um cara que chegou a morar na rua, tudo. Eu vou trazer ele aqui para testemunho, tá? Ele tá num processo ainda, por conta da vida dele, que ele viveu louca também. E tá nos processos judiciais ainda, precisa, né, finalizar para poder poder sair, para poder... Ele tá solto, né? Mas hoje ele usa a tornozeleira. Eu conversei com ele. Quero trazer ele aqui na rádio para poder contar o testemunho dele também. Que benção. E aí, nisso tudo, eu fui pregar na penitenciária, preguei 1 ano na penitenciária, como eu já falei, fui para Colômbia evangelizar lá, falar do amor de Jesus, e muitas coisas que aconteceram na nossa vida, sabe, na minha vida e na minha esposa, depois que, né, a gente casou, tudo, com Deus, caminhando, pregando o evangelho, né, então, esse da água pro vinho, é para dizer para você que tá aí, que talvez tenha uma vida que tá, sei lá, se você tá na penitenciária, talvez você tenha a vontade aí, tá querendo tirar a própria vida, né? Eu tenho um primo que tirou a própria vida, não adiantou de nada, sabe? Eu poderia ter tirado a minha vida também, né? Mas eu decidi chegar perto de Deus, né? Eu decidi pedir socorro a Deus também, para que Ele pudesse tocar na minha vida e acontecer tudo isso, né? Então, às vezes você tá aí, você fala, pô, mas como é que Deus vai falar comigo? Fala você com Deus. Pergunta, né? Deus, por que eu? O que tá acontecendo comigo? Quem sou eu? Lembra que eu falava lá, vendendo droga sozinho, ficava olhando pro céu e falando sozinho? Então, eu acredito que nesses momentos aí, eu tenha tocado em Deus, né? E Deus ele falou, opa, lá tem alguém diferente lá. Alguém que tá querendo... É que a realidade também, pastor, aqui não é nós que escolhemos, né? Sim. É Deus que nos escolhe. Amém? Mas a pessoa fica pensativa, dizendo assim, por que eu tive que escolher esse caminho? Não foi nós que escolhemos, foi Deus que nos escolheu. Sim. Uma certa vez eu falei para Deus, Deus, por que tu me escolheu? Tinha tantas pessoas maravilhosas para escolher, tinha que escolher eu. E o Senhor tem um projeto. Eu quero aproveitar esse gancho aqui. Eu vou abrir o microfone da irmã Ede, para a irmã Ede falar um pouquinho. Pode ser, irmã Ede? É que às vezes ele pode se desviar um pouquinho, mas a irmã Ede pode contar um pouquinho mais para nós, né? Pode. Pode, né? O que a irmã Ede diz aí, mãe? Vamos deixar a irmã Ede. Chama a Ede de botar o microfone ali certinho. Ajuda ela ali para mim, fazendo favor, pastor. Isso. Ela vai ter que... Isso, dá uma ajeitadinha para ela ali. Isso, irmã Ede. Maravilha. Certinho, irmã Ede? Vamos abrir o microfone da irmã Ede aqui? Pode ser, irmã Ede. Paz, Senhor, boa noite.
Tudo bom, minha irmã? Tudo bem. Mãe, eu queria perguntar pra irmã, com muito carinho, se eu puder aproximar mais o microfone, eu agradeço, tá? Eita, glória. Jogo da câmera ali, só um pouquinho, irmãos. Isso aí, glória a Deus. Pode se aproximar mais, irmã. Pode ser, irmã, tá me ouvindo, não é? Paz, Senhor, estou ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mãe, eu queria perguntar pra mãe Ed, com muito carinho, né? Como é que foi essa... Já vimos ali o que foi o encontro, né? Como é que foi o encontro? E depois, irmãs, depois de as alianças dadas, como é que foi aí ter essa história que ele contou? Com certeza a mãe já ouviu da boca dele antes de casar, né? Já. Olha, a minha várias vida vezes. não era uma vida boa, não tinha uma vida com a sociedade. Como que era? Então, como ele falou, a gente se conheceu numa célula, né? Numa reunião da igreja, numa reunião nas casas que a igreja tem. E ali a gente fez uma amizade. Apesar de eu já ter nascido num berço cristão, na época que a gente se conheceu, eu também estava num processo diferente do dele, mas também estava num processo com o Senhor. E ali a gente fez amizade e tínhamos algo em comum que nos aproximou, que era o evangelismo. Então eu também gostava do evangelismo. E ele falou que ia me ensinar a fazer o malabar, e até hoje eu não sei fazer. A irmã não sabe fazer? Não. Então, e essa história que ele falou da praça, eu realmente, né, não queria nenhum tipo de envolvimento. Era só amizade mesmo, era só para a questão do evangelismo. Mas esse dia especificamente que nós estávamos na praça, fazendo uns malabares ali, conversando sobre evangelismo, a gente estava até se preparando para uma viagem que eu iria junto daí com a equipe de evangelismo. E conversando sobre isso, eu senti muito forte no meu espírito, no meu coração. É algo que a gente não consegue explicar, né? Uma voz falou assim para mim: ele é perfeito. E na hora eu parei, tipo, só pode ser Deus. E a voz continuou: perfeito para o teu propósito. Então a voz disse: perfeito em que sentido? Eu achei o homem perfeito? Não, é perfeito para o propósito. Então, quando a gente fala que Deus não une pessoas, mas une propósitos, é para algo maior. Algo maior, né? Deus não quer que a gente constitua família só para casar, ter uma casa, adquirir coisas e ter filhos. O Senhor sempre tem algo além. Amém. Então, quando o Senhor falou comigo isso na praça, eu comentei isso com ele. Foi onde ele disse que deu a entender que eu estava interessada. Mas ali o Senhor começou a escrever a nossa história juntos, né? Uniu duas histórias e continuou escrevendo agora juntos, né? Então foi assim que a gente se conheceu. E a gente fez em março agora 10 anos de casados. E estamos aí servindo ao Senhor. Sim. E a irmã está muito feliz. Sim, muito feliz. Mas eu vou fazer uma pergunta para a irmã. Faz. Deixa eu mudar a câmera aqui, senão não aparece o Lennon Souza aqui. Seja sincero para mim, irmã. Estamos diante das câmeras aí. A irmã falou durante o testemunho que Deus falou fortemente ao coração da irmã, né? Mas a irmã já sabia do testemunho, da história do Leandro? Ou a irmã via aquele menino ali, pregador, evangelizando, ou a irmã não sabia a história dele? Sabia partes, assim, da história, porque, na verdade, todo mundo que naquela época era do Bola de Neve tinham histórias muito parecidas, né? Hoje, tu olha a igreja, ela está muito mais madura, mas naquela época eram todos jovens que tinham saído das drogas, que tinham saído... Então era uma história muito parecida de todos. Parecia na igreja, tinha uma história já marcante. Nesse sentido, o Bola foi marcado no começo por isso, né? Por atrair jovens que tinham problema com droga, álcool, enfim. Então eu já sabia mais ou menos a história dele, mas eu nunca me preocupei com isso, né? De querer saber o que tu fez, o que tu não fez. Eu vou puxar uma raiz aqui, pode ser que eu vi o seu papai mandando mensagem aqui, tá? De hoje ele mandou mensagem. Vamos fazer uma pergunta aqui. Mas lá na cozinha, na hora do almoço, no café, será que a mamãe não dava um toquezinho? Pô, o menino é bonitinho, conversa com a mamãe direto. Porque tinha uma amizade muito grande com a tua mamãe, né? Eu tinha essa conversa lá quando eu tava secando a louça. Pô, filha, o menino é um menino ungido. Não tinha essa conversa, não? Não, é porque assim, ó, o que me chamava atenção no Lê na igreja, porque assim, ó, nada começa
Do né, na- nada, assim. Então ele era muito prestativo, muito servo. Então ele não parava. Não, ele não para até hoje, na verdade, né? Mas ele não parava, ele servia em vários ministérios, eu via ele muito ativo. Eu falei, cara, ele é diferente, né? Muito prestativo para tudo. Tanto é que a nossa amizade foi em decorrência disso. Eu tinha ido para a igreja com o Isaac na época tinha 4 aninhos, e eu tinha esquecido uma madeira do Isaac em casa. E daí minha mãe conversou com ele, disse, não iria lá em casa buscar uma madeira, não sei. Ele foi lá buscar uma madeira do Isaac. Então assim, nós nos aproximamos ainda mais por causa dessa prestatividade dele. Então, e a minha mãe falava, esse loirinho tem outra intenção. Ela falava, eu tô desconfiada desse loirinho, porque realmente ele se tornou amigo da família, assim, né? Então, como... Ele tava contando testemunho aqui, a gente vai pegando, né? Ele falou assim, tinha muita amizade com a mãe dela e tal. Aí ela já contou um segredo aqui no ar ao vivo aqui, que a sogra já falava, esse loirinho tá com outra intenção aí. Ela falava, esse loirinho aí, não sei e tal, tá com outras intenções. Eu falei, não, mãe, não, só amizade e tal. Mas mãe sabe, né? Mãe sempre tá observando, né, irmã? Mãe sabe das coisas. Irmã, mas eu vou fazer uma pergunta pra irmã, pra mim encerrar e deixar a irmã mais tranquila, até porque o nosso amigo ali, ele não quer me ajudar hoje. Não vou te dar vou te dar um trator agora pra ti. Irmã, o que chamou a atenção, irmã, nesses tempos que vocês estão juntos, nessa caminhada junto? O que a irmã pode dizer pro Senhor hoje? Não só no testemunho do Leandro, mas pro Senhor. Sabemos que tudo a gente olha pro céu e diz, foi um presente que o Senhor me deu, né? Sabemos que parece que no olhar no humano, parece que foi uma brincadeira, né? Foi lá, eu acho legal que esse cara para ensinar ele, fica fazendo lá, irmão, faz mesmo? Nós vamos fazer uma hora dessa aí, ver se vai dar certo. E vamos ver, não sei se tem muita estratégia isso aí, mano. Aí, o que eu vou ver hoje, mano? Mãe, casado já com o irmão Leandro, trabalhando, fazendo a obra de Deus, conquistaram tantas coisas juntos. O que eu vou ver assim, quando o irmão para assim, olha assim, poxa, Deus foi fiel. Porque às vezes as pessoas que estão em casa nos ouvindo, até um jovem que pode estar me ouvindo agora, pode estar dizendo, será que eu vou ter a mesma oportunidade que o Leandro teve? De construir uma família, de ter um filho, de mudar minha história de vida. Quem sabe o camarada está agora nesse momento nos ouvindo com uma lata de crack na mão e dizendo, será que eu vou conseguir também como o Leandro conseguiu? E o que a mãe inspirasse agora como uma serva do Senhor e dissesse nesse microfone da rádio que foi tudo um projeto de Deus. A gente não está aqui para botar no coração da pessoa coisa que não aconteceu. Até porque a irmã usou o microfone dizendo assim, olha, pastor, foi tudo uma coisa que veio do meu coração, veio da parte de Deus. E o que a irmã tem a dizer, irmã? Nesses momentos que a irmã já viveu casada com o Leandro, do menino que contou a história dele que queria ser mais um no meio da roda do cheiro. Como é que é? Gangue do cheiro. Gangue do cheiro. E hoje a irmã vê assim ele transformado pela mão do Senhor. O que eu posso dizer, né? A gente sempre tem que se apegar àquilo que Deus nos fala. Então, o que o Senhor falou? Que ele era perfeito Top. para o meu propósito. Então, só que o meu propósito, ele virou nosso propósito. Amém. Né? Então, já não era mais o meu propósito, era o nosso propósito. Então, a gente começou a caminhar juntos. E nesses 10 anos de caminhada, de casamento, mas contando no namoro, noivado, a gente está indo para 12 anos juntos quase. O que eu tenho para dizer? A gente sempre tem que se apegar àquilo que o Senhor fala, porque os momentos difíceis vêm. Mas o Senhor nos chamou para quê? Para glorificar o nome dele. Verdade. Então, hoje nós trabalhamos, hoje nós temos a nossa vida, a nossa rotina, mas o propósito continua. Legal. Que é falar de Jesus. Até, vamos usar esse gancho aí, hoje não era para eu estar aqui, né? A irmã já tinha projetado outra coisa, ele já sabe não? Ele sabe não? Não sabe. Ela tinha um áudio pra mandar aqui, e eu tava aqui começando o programa aqui, daqui a pouco eu escutei uma mensagem, meu celular, mãe falou assim, mudou os propósitos, tô chegando aí. Aí por isso que a gente deu uma enrolada aqui no programa, ele não se tocou, irmã. Falei, vamos dar uma seguradinha, não, pastor, fica tranquilo, tem que ir lá pegar uma água lá. Mas, irmã Ed, naquele áudio de 4 minutos e pouco, pode ser que ele vai querer ouvir depois, ansioso, Depois né? Já sei já que ele vai querer, não, eu quero ouvir, né? O que a irmã tem a dizer desse testemunho maravilhoso do esposo que o Senhor concedeu para você? Então, hoje eu tinha um outro compromisso, mas acabou que, né, eu tô aqui. Então eu falei
pro pastor, né? Aborta o áudio aí que daqui a pouco eu tô chegando aí. Mas a irmã não quis ir num compromisso? Ou a irmã... Não, pelo horário também. Ah, né? pelo horário. Pelo horário, daí eu ia chegar muito tarde lá. E eu falei, gente, eu acho que Vou ficar por aqui. o propósito hoje é por aqui, né? Apesar de eu assim, será que o João vai ficar quietinho pra gente poder falar? E aí, naquele áudio que eu mandei pro pastor, o que eu falei? Que essa programação não é só mais um programa. O que eu falei pro irmão no áudio é um propósito, né? É um propósito do quê? Como eu comentei ali, há tempos ele vinha me dizendo, eu queria fazer um programa de entrevistas. Eu preciso, contar as histórias das pessoas, a minha história, só que a história de todo mundo que eu evangelizei, que foi alcançado por Jesus. E a gente conversava, só que a estrutura, no momento, não era possível, né? Eu falei, tá, mas não vai dar. Eu vi que ele ficava meio triste e tal. Passava mais um tempo, ele tocava de novo no assunto, queria fazer esse projeto. E ele falou, agora eu já tenho um nome, da água pro vinho. Eu falei, benção e tal. E daí ele fez o canal no YouTube, sabe? As coisas só que as coisas não andavam. Só que eu creio que ele sempre orava por isso e estava no coração dele. E hoje a gente está aqui, com essa porta aberta, né? Agradecer ao pastor, à rádio, porque não é mais uma programação, é um propósito. Qual é o propósito? Nesses 10 anos que a gente está junto, nesse tempo todo, volta e meia a gente estava em algum lugar e chegavam para ele e falavam, sabe o fulano? Sim, se converteu. E ele se acabava de chorar, porque ele viveu isso. E uma coisa assim que marcou muito a minha vida nesse tempo todo que a gente está junto, mas lá no começo ainda, todas as pessoas que ele encontrava, que ele tinha vendido droga, que ele tinha causado algum dano, ele pedia perdão. Às vezes a pessoa, já estava em outra vida, e ele chegava para essas pessoas e ele pedia perdão pelo mal que ele tinha feito, apesar de, no tempo da ignorância, né? Uhum. Porque ele não... Mas ele chegava e pedia perdão para essas pessoas. Daí, às vezes, a gente estava junto e ele falava, só um pouquinho, ia lá, preciso pedir perdão para aquela pessoa, porque eu vendi droga para ele. Preciso pedir perdão, porque eu agredi aquela pessoa. Então, nesse tempo todo que a gente estava junto, eu via ele pedindo perdão, assim, para muita gente. Da consciência que ele tinha do que ele tinha feito antes de Jesus. E cada pessoa que ele pediu perdão era uma semente do evangelho sendo lançada. Por que traficante hoje pede perdão por vender droga para uma pessoa? Só quem é transformado por Jesus. Verdade. Então, isso marcou muito, né, a nossa união, a nossa caminhada juntos, essa questão de pedir o perdão. E esses testemunhos, porque na época que ele ia na penitenciária pregar, a gente não era casado ainda. Uhum. Então, às vezes a gente está em lugares assim e a gente recebe esses testemunhos do nada e ele se emociona e ele chora. E eu sei que cada vez que esses testemunhos vinham, ardiam o coração dele. Porque a gente dava glória a Deus. Só que a gente estando com esse microfone aqui aberto, essa rádio chega em lugares que a gente nem imagina quem está ouvindo isso hoje. Então, poder trazer essas pessoas aqui... Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Até faz pouco tempo a gente recebeu uma carta de um irmão que está preso, não sei se ele já está solto ou não, mas estava preso, que era uma das pessoas que ele pregava quando ele ia lá na penitenciária e hoje se converteu. E ele teve uma experiência assim, impactante na cadeia com Jesus, com o próprio Jesus, algo muito poderoso. E eu não vou dar spoiler porque provavelmente esse irmão vai estar aqui dando testemunho dele, né? Mas assim, quando ele recebeu aquela carta, parecia criança pequena chorando. Então assim, o Senhor não quer que essa carta pare na gente. O Senhor quer que essa carta chegue em outras vidas. Em outros corações, né, mano? Em outros corações. Então esse é o propósito dessa programação, da água para o vinho. E aquilo que Jesus fez na vida dele, né? Jesus transformou a água em vinho, transformou a vida dele no que ele é hoje. Jesus quer fazer em outras vidas também. Jesus não quer parar. E quando a gente dá testemunho, a gente dá glória ao nome do Senhor, mas também a gente consegue alcançar outras vidas. Legal. Irmãos, você que tá me ouvindo do outro lado do rádio, uma abração toda especial. Moed, vou marcar uma entrevista com a Moed aí, né, irmão? Tem que marcar uma entrevista com a Moed aí, né? Marcar uma entrevista aí num programa Manhã com Deus. O irmão falou aqui que, se Deus permitir aí, parece que vai vir um programa dela aí. Vamos ver, né? Foi o irmão que falou. Amém? Moed, brigadão, Moed. Eu vou encerrar com o pastor, senão o pastor vai ficar triste comigo. Não, semana que vem ele vai falar, poxa, pastor, vai ter que me dar mais uma meia hora. Eu não vou dar, né? Ele vai ficar bravo comigo. Irmãos, o pastor deu uma desligada no microfone da irmã. Eu tenho que regular ali.
Mas eu quero mandar um abraço para você que está me ouvindo. Você que ouviu esse testemunho. Pastor Leandro, eu peguei ali a metade, não consegui ver tudo. Vai estar lá no Facebook da rádio, vai estar no Facebook do meu amigo Leandro, vai estar no Facebook da Manrede. Nós vamos estar trazendo todas as plataformas para você ouvir. Pastor Leandro, agora já não é mais Leandro César, é pastor, né? Vamos embora. Pastor, como é que está sendo assim, caminhar com Jesus, ouvindo a tua esposa falar essas palavras maravilhosas, né? E se a tua sogra estiver ouvindo, loirinho da tua... essa aí me pegou, cara. Eita. E o pior que eu também, mano. Quando eu casei com a Mancida, quem conquistou mais meu coração foi a minha sogra. Minha sogra gostou muito de mim, né? Tu me dizia que a minha sogra era muito brava, irmão. E eu ficava com medo dela. E foi uma mulher que encantou meu coração, me ajudou muito, 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 muito. Hoje está na glória, descansando no Senhor, mas me ajudou muito. E que Deus te abençoe muito, pastor Leandro. Eu sei que no próximo sexta-feira eu não vou estar aqui, vai estar tu já sentado nessa cadeira aqui, já dominando tudo aqui com aquela alegria. E que os próximos convidados, pastor, sejam testemunhos que venham não só alcançar vidas na Barra do Sul, mas como São Francisco, Araquari, pessoal que me ouve no Japão, meu amigo, meu Deus do céu, que benção, hein? Tem pessoas que me ouvem lá, agora lá em Portugal. Quero agradecer o pastor Márcio, que ofereceu lá também o aplicativo da rádio para suas filhas, que estão lá também. Que Deus abençoe. Meu amigo Lucas, que está nos Estados Unidos, que sempre está ouvindo da minha rádio, programação. Então vai ser muitas vidas alcançadas através desse programa Água pro Vinho. E que o Papai do Céu te abençoe, pastor Leandro, que seja um programa com muito sucesso, com muita bênção. Amém? Eu deixei a câmera mais em ti aí, é para as pessoas verem que tu tá feliz do outro lado. Pastor Leandro, eu vou te dar 10 minutinhos, que agora eu falei para ti quem manda que sou eu, tá? Para você fazer aquela palavra final para nós encerrar esse programa, senão nós vamos apanhar dos irmãos aí. Amém. Pastor Leno, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de que Deus, ele é real. Deus, ele não é um Deus distante, é um Deus próximo, é um Deus que ele tarda, mas não falha. Não falha. É um Deus que ele sabe e ouve os desejos do nosso coração. Talvez ele não cumpra de uma forma, mas ele possa cumprir de outra. Eu tinha desejo de estar aqui, de fazer tudo isso, e jamais imaginaria que estaria numa rádio. Imaginaria que eu poderia fazer umas gravações, botar e olha como a gente pode alcançar vidas agora. A gente tem o Sport Time, temos Água pro Vinho. E eu quero dizer para aquele que está passando pela mesma situação que eu estava. Talvez você é traficante, talvez você é assaltante, talvez você está preso, talvez você... Sabe, Deus, ele te ama. E não meça de outra forma. Deus, ele ama todos. Deus, ele quer transformar a vida de todos. Deus, ele quer transformar você da água para o vinho. Para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. E hoje eu posso glorificar através do quê? Da minha vida, por ter vida, né? Porque eu poderia estar morto. Da vida da minha esposa que está aqui, da minha família. Nós podemos glorificar a Deus. O Isaac não está aqui hoje, está estudando. E exaltar o nome do Senhor. E você compartilha, por favor, essa história no teu Facebook aí, compartilha, para que mais pessoas possam ouvir e mais pessoas possam tá passando pela mesma dificuldade e ter a oportunidade aí de se entregar a Jesus. E eu queria fazer uma oração. Pode fazer, pastor. O microfone é todo seu. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Pai, nesse momento de testemunho, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa tocar naqueles que estão ouvindo, Pai, possa ministrar a vida de cada um, Senhor. Eu não sei onde é que está, se está no carro, andando na estrada, se está num presídio, Pai, aonde essa pessoa está, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, toca de uma forma sobrenatural sobre essa vida, Pai, que ela seja tocada e ela possa viver experiências contigo, Senhor, reais, Senhor. Não mais só de ouvir, Pai, mas também de te ver, Pai, de que as vendas dos olhos possam cair, Pai, e ela possa te enxergar e que ela possa ser tremendamente alcançada por ti, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, glória, pastor, já quero falar aqui para os irmãos. Pastor, já tem um convidado especial para a próxima sexta-feira ou é surpresa ainda?
posso mandar um abraço aqui pro meu amigo Pastor, Ricardo. Pode mandar, pastor. O microfone Ricardo, mais conhecido como Capoeira. Esse era da gangue também. Né? O meu amigo José Carlos aqui também, mandar uma mensagem para ele. Um abraço, obrigado. Meu sogro, obrigado, Deus abençoe. A minha irmã Bianca, que estava assistindo também. Né? E aqueles que estão assistindo aí, que Deus abençoe muito, 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 muito. E nós teremos aqui o meu amigo, que eu preguei bastante junto com ele lá na penitenciária, meu amigo Nivaldo. Tem um testemunho maravilhoso, né? Ficou preso por um bom tempo, acho que 10 ou 12 anos na cadeia lá, no presídio, no penitenciária. Foi resgatado por Jesus, hoje vive uma vida maravilhosa, fora, casado, uma bênção de Deus. E ele vai trazer esse testemunho dele, tá? Nós já temos para essa sexta e já temos para outra já, tá? Que top, né, pastor? Glória a Deus. Pastor, o que me chamou a atenção nesse testemunho, para mim encerrar aqui minha participação, né? Daqui a pouco eu vou deixar o pastor da bênção apostólica encerrar aqui. Ontem aqui no programa, me emocionei aqui no programa da Sport Time. É porque as pessoas ainda desfrutam das coisas que a gente tem e às vezes não agradecem, né? E a irmã Ed falando que o irmão tinha um sonho, né? De poder fazer esse programa. E como Deus é maravilhoso, né? Colocou a Rádio Minas Gerais Deus nesse sonho. No coração do pastor, no coração da irmã Ed. E ontem a irmã... A Ana Pastela estava sentada aí e de repente ela foi fazer os agradecimentos e ela olhou assim e falou assim: o que me chamou a atenção é que esse estúdio aqui é muito bacana, muito top mesmo, parabéns. E às vezes a pessoa vem aqui, desfruta do microfone, às vezes fala as coisas e aqui foi tudo com suor, oração. Como o pastor teve um sonho de fazer um programa da Água pro Vinho, eu sempre tive um sonho de ter uma rádio. Eu fui sonhador. Em 2007, quando o pastor estava lá naquele momento de transformação, em 2007 eu estava trabalhando na primeira rádio minha. Mas chegou em 2025, irmãos. Olha como o tempo passou, né? Pra eu poder sentar. Ainda tem muita coisa para conquistar. Até botei no meu status. Se os irmãos estão curiosos, vou ficar mais ainda. Eu vou ter que estar chegando novidade para a rádio. E eu quero agradecer ao pastor por me dar a oportunidade de entrevistar o senhor. Né? Quem sabe eu nem sei que vai chegar esse vídeo. Alguns cortes que vai ter. Eu vou estar aqui junto com o senhor. E que o Papai do Céu te abençoe. E sempre digo para o senhor: a gente não sabe o projeto de Deus, né? E que fique marcado esse programa da Água pro Vinho nesta rádio. Amém. E que muitas vidas possam ser alcançadas. E nós estamos aqui para somar, tá bom? Estamos aqui para ganhar uma junto. Eu sempre digo que o objetivo da rádio Meninos Olhos de Deus, para você que está em casa, é espalhar o Evangelho de Cristo e ganhar almas para o reino de Deus. Eu deixo aqui meu abraço, um beijo no coração de todos vocês. Agora vocês ficam com o pastor Leandro César, o comunicador, o diretor do programa Água pro Vinho, e o pastor Leno volta em outra ocasião. Quem sabe, né? Quem sabe eu não vou ser um dos entrevistados aí também, só Deus sabe. Também tem uma história marcante, mas vamos deixar pro pastor que tem uma agenda cheia aí para entrevistar. E a irmã Ed, mãe, não foge, hein? A irmã Ed tem um dom maravilhoso, deixa Deus se usar também. Amém? Pastor Leandro, o microfone é todo seu, meu amigo. É isso aí, gente, com muita alegria agora, falando como locutor, né? Agora eu quero convidar você para sexta-feira que vem estar aqui com a gente. É isso aí, da água pro vinho. O meu amigo Nivaldo tem um testemunho maravilhoso. Você precisa estar aqui, você precisa sintonizar a tua rádio na 97.9, a Menina dos Olhos de Deus. E isso aí, e participar com a gente aqui, mandar mensagem, estar com a gente, compartilhar. Você pode aí baixar o aplicativo da rádio, você pode aí entrar no YouTube, pode falar Alexa lá, né? Alexa já vai responder rapidamente lá. É isso aí, nós estamos aqui na Rádio Menina dos Olhos de Deus, 97.9, e nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para falar de esporte. Também temos a segunda-feira aí, Sport Time, tá? Já estamos engatilhando aí uma pessoa para segunda, quinta-feira que vem. Nós já temos aí uma menina top, jogadora, já jogou no Flamengo, tudo, futebol de areia, vai estar aqui com a gente. Então, assim, pastor, agradecer pela oportunidade, né? As coisas são engraçadas, né? Foi tão rápido, né? O nosso processo, né? Parece que a gente já tá vivendo um bom tempo junto, né? Tão rápido que foi essa questão aí da rádio, de se envolver, de estar junto. Foi por causa do microfone. Por causa de um microfone, né? E aí o papo foi fluindo e as coisas aconteceram, e glória a Deus por isso. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam participar, compartilhar. E eu quero contar aqui muitas histórias de vidas impactantes e levantar o nome de Deus, adoração a Deus, amém? Então, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, pastor. Se quiser finalizar aí, glória a Deus.